só se vive uma vez. Então bora viver direito. Mundo Aberto Cast. Fala, viajantes, sejam muito bem-vindos ao Mundo Aberto Cast. Meu nome é Matheus Lopes, fundador da Gol Visa Pro e desse podcast maravilhoso. E nós estamos aqui nesse primeiro episódio com um objetivo muito simples, que é trazer experiências, histórias reais, viagens, muitas viagens e muito entretenimento bom para vocês. Eu tô aqui com o privilégio de estar com o meu primeiro convidado, Bruno Brito. Prazer, Bruno. É um grande prazer revê-lo, estar aqui com você de novo. Amigo de velhos tempos. Obrigado, Matheus. Obrigado, primeiramente aí, parabéns pelo seu projeto, muito legal. Eu conheço você há muitos anos aí, já acho que mais de 10, 15 anos, até antes até de viajar com você. Tem um tempinho, hein? E, cara, legal pra caramba ver essa iniciativa sua, que seja uma empreitada de muito sucesso que você merece, cara. Amém. Vambora. E é isso. Primeiro, vamos começar com... Conta um pouquinho da sua história. Quem é o Bruno, de onde ele veio, o que te trouxe aqui hoje pra estar aqui com a gente falando sobre essas várias experiências que você teve, né? Já viajou a bastante lugar. Bom, eu vou sempre focar nas viagens, né? Já que a gente tá aqui falando num podcast de projetos viagens. E sempre foi meu sonho, assim, fazer um intercâmbio. Eu lembro que eu estava na escola, até na faculdade, colegas já tinham ido, parentes já tinham ido. E às vezes eu escutava, assim, uns papos, né? Eu lembro de estar numa festa de aniversário uma vez e um primo que viajou muito, assim. Não, porque Madrid foi incrível, Madrid, lugar maravilhoso. Mesmo. E aí um outro tio, também viajante, não, eu prefiro a Turquia. Aí eu, caramba, olha o papo dos caras. Eu fui até Diadema fazer algum trampo pro meu pai ali. Desde moleque, já entrando na sua pergunta, eu comecei a trabalhar com 14 anos na escola, mas era aquele negócio, né? Só pensava em jogar bola, faltava. Trabalhava na empresa que meu pai tinha na época, hoje ele já fechou, né? E tinha isso, assim, ficar, pô, esse negócio de você sair do Brasil para ter essa experiência internacional, essa vivência, isso é muito legal, né? Acho que todo aspirante, assim, a grandes objetivos poderia tentar. É uma iniciação muito vivência, boa, né? É outra vivência. Porque você, Deus no comando e você ali na terra. Se você fizer besteira, você paga o preço. Eu lembro também quando a gente era criança, ainda morava em Santos. Meu pai trabalhava num escritório grande. E ele sempre teve bons amigos. E através desses contatos ele conseguiu viajar assim, ir pra fora, pra alguns países. E a gente era pequeno, né? Não sabia que não podia ir junto. A gente ficava, pô, que legal. Meu pai tá em outro país, né? Viajando o mundo, conhecendo outros lugares. E vai surgindo aquela... Que desejo, né? Aquela expectativa de, pô, quando que vai ser minha vez? E eu era muito moleque, as coisas ficaram mais difíceis. Falei pra você que meu pai tinha uma pequena empresa, só que com o tempo, comércio, né, no Brasil, assim, ele acabou sendo engolido aí por concorrência, impostos, aí faz alguns acordos, ele fechou. Brasil, né? É um grande guerreiro, hoje aí tá correndo atrás. Muito orgulho do meu pai. Só que eu tinha esse desejo, eu ficava, quando que vai chegar a minha vez? Caramba, cara, poxa, olha a experiência desse primo, olha a experiência desse amigo. Eu lembro que às vezes mandava foto, nem tinha o alcance que tem hoje de internet. Aí, me traz um boné, sabe? Essas coisas de moleque, né? E, cara, era muito legal. E assim, na minha vida, eu sempre trabalhei, logo comecei a estudar, Deus preparou grandes oportunidades de trabalho em empresas boas, assim. Eu acho que quando eu te conheci, inclusive, eu trabalhava... Você trabalhava na Bayer. Então, assim, empresas boas. Sim. Não tinha muito... Como é que você vai abrir mão de um emprego desses? É difícil. Um processo seletivo enorme, assim, com mais de 2.000 pessoas inscritas, depois corta para 800, 200, e de repente você entrou. Como é que você abre mão disso? Não, agora eu vou viver o sonho do... Né? A gente tem um sonho de carreira e tal, e não tinha essa oportunidade até então. Porém, né, o desejo estava lá, sempre adormecido. E quando eu saí da Bayer, né, foi uma época que a empresa fez uma reestruturação e eu fui na leva. Com isso, o valor da rescisão, aí sim, aí eu peguei e falei, agora é a hora. Eu já tinha uma certa idade, já tinha 28, já não era garotão, né? Uhum. Falei, não, agora sim, agora eu vou viajar, eu vou estudar melhor o idioma, se tiver uma oportunidade de trabalho, que é o que abriu minha mente. Hoje nós vamos falar bastante disso. Cara, você começa a trabalhar fora do Brasil, você começa a receber na moeda local, no nosso caso foi o euro. Que é isso?
Muda eu tudo. acho que Muda não tudo. só fora do Brasil, né? Acho que a partir do momento que você começa a trabalhar mesmo, você começa a ter um pouco mais de noção do que o dinheiro pode alcançar, né? O perfeito. dinheiro, assim que eu digo, de experiência, de alcançar um objetivo, né? Uma Sim. viagem, comprar alguma coisa que a gente queira, né? Mudar de vida. Não tem jeito. É. Paga plano de saúde melhor, compra comida melhor, você consegue prover para as pessoas que ainda estão naquela fase de mais Sim. luta. Do mesmo jeito também que ajudaram, alguém ajudou quando estava você naquela fase mais difícil. Então não tem jeito. Ou a pessoa entende isso ou ela fica aí, brigando com o mundo, né? Nada contra, escolhas. E aí foi isso. Aí a Irlanda permitia trabalhar. Sim. Né? Tinha alguns países que não tinha muito... Flexibilidade, né? Não tinha muita flexibilidade pra gente... para trabalho. E iria fechar as portas. Falei, você não vai, você vai ficar aqui. E aí começa a secar a fonte, né? Porque eu tinha o dinheiro da rescisão, teria que pegar um dinheiro emprestado, não sei, pra se manter. Tem uma hora que dá um desesperinho, né? Caramba, e agora, cara? Será que, né? O que eu faço? Então, tem gente que leva coisa pra vender. Tem gente lá na Nossa, Irlanda, tinha bastante gente, né, que levava, eu lembro. importava doce local, paçoca, pé de moleque, vendia bastante. Tinha gente que é fumante, né, levava Cigarro, maço né? e vendia maço de cigarro. Então era muito interessante, assim. Tinha até um mercadinho brasileiro lá. Tinha. Eu lembro que no mercadinho brasileiro tinha carne. Ô, louco, Tinha acho que uns 2 mercadinhos lá, não Cara, tinha? essa, Eram né? pequenos. Eram pequenos e eram dentro de galerias. Era muito legal. Aí eu optei pela Irlanda, assim. A Irlanda me encantou, assim, mais por 3 razões. A primeira delas é que a parte da nossa fé, a parte espiritual lá era muito boa, porque tinha a igreja da nossa, né? Que é a congregação, você também faz parte, e a gente se sente acolhido. Quando, na verdade, quando você tá longe da família, quando acontece qualquer coisa, na verdade, é tudo, né? É tudo a nossa fé, gente se nosso apega a joelho tudo, no né? chão. É a grande diretriz. E aí, pelo fato de lá ter essa comunidade cristã, ter os cultos aos domingos e sábado sim, sábado não, acho que você lembra, a gente se sentia abraçado. Você, puxa, que saudade dos meus pais, que saudade dos meus irmãos, dos meus amigos. E lá você era abraçado pela Irmandade, o pessoal se reunia para fazer esfirra. Tinha uma comunidade brasileira muito forte lá, né? Muito unida. Sim, inclusive, para quem tá querendo, né, ter essa experiência de viajar, eu tô falando pra você que tá querendo. É muito legal isso. Se você faz parte de alguma igreja, se você faz parte de algum clube, alguma rede de relacionamento, ele te dá muita força, principalmente no começo. Um amigo que tá lá, você precisa dar aquela coragem. Eu lembro que quando eu cheguei, ô Mate, no meu primeiro dia, na primeira noite, me deu uma insônia, uma crise, jet lag, e eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora amanhã, não vou aguentar. Por quê? Muito frio, aquela ansiedade, eu sempre fui muito ansioso, muito, quem me conhece sabe. Você foi pouco tempo antes de mim, não foi? A gente foi na época do outono, mais ou menos? Eu lembro a data que eu cheguei 1º de maio, porque é feriado. Eu cheguei dia 27 de junho. Ah, foi então, deu um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. E aí, eu lembro que eu fiquei assim, desesperado. Mas logo em seguida, assim, o Henrique Romero, um abraçaço pra ele. Meu irmão irlandês, cara. Esse cara faz parte, acho que, dos 10 caras mais incríveis que eu conheci na minha vida. Henrique é fantástico. Henrique, eu falo, tá brincando. intimado, hein? Eu falo, queremos você aqui. Eu falo brincando, assim, a vida, ela permite, às vezes, que pessoas ruins passam no nosso caminho, né? Pode falar palavrão? Os arrombados. Mas também permite gente assim, que nem é do seu sangue, incrível. Você fala, pô, o que esse cara tá fazendo por mim? Ele tá fazendo mais que pessoas que eu esperava. Henrique, você é um desses caras, eu te amo de coração. E aí, me acolheu, me abraçou como irmão. No primeiro dia já fomos tomar um café, já me mostrou ali o centro de Dublin, ali a Parnell Street. Nossa, eu lembro da Parnell. Era Parnell. E aquela que tinha o monumento lá do... A Spire? A Spire. O'Connell Street. É os nomes. Onde você mora? Moro não. O'Connell. Chique, né? E aí, com isso, foi passando, né? Logo em seguida, a gente já foi na igreja, eu já conheci algumas pessoas. Mas aquele frio, a Irlanda é cinza, né? Então, você tem que... Essa época de outono e inverno, escurece cedo. E com medo mesmo. Vai do jeito que tá, né? Porque tempo é uma coisa que a gente não controla. E, inclusive, se você está pensando em ir pra Irlanda, já fique ciente. Outono e inverno escurece muito cedo, os dias são cinzas, chove muito
E assim, ó, uma tristeza pra todo lado, né, Britão? Agora, É. verão, primavera e verão sempre foram épocas muito boas, né, pra ir pra lá. Sim, porque você tem que ir com escurece estômago. tarde. Você tem que ir com estômago. Lembra quando a gente pegou a época do verão, que a gente morava ali em Dublin 8? Lembro. E ali perto de onde a gente morava, tinha um campinho atrás, que a gente Nós ia jogamos jogar, bola. A gente ia jogar bola, escurecia 10 horas da noite. Nossa, era uma delícia. Aí tinha que xingar os caras em inglês, né? Nossa, Oh, era fucking complicado. bastard. Behind. Vira, né? Você fala, vira atrás, tô livre. Oh, fucking bastard. Behind. Era engraçado, né, cara? E aí o fato de ter essa comunidade ajudou muito. A segunda era porque poderia trabalhar com um mês, assim, na hora que saísse O visto. o visto. Como é que chamava o visto? Ah, eu não lembro o nome do visto também. Tava Era tentando alguma lembrar coisa esses card. dias. Era, sei lá. Mas eu não lembro. Mas Era um visto que era meio burocrático. Era né? muito difícil. Assim, você Não primeiro era- chegava... não era difícil tirar, mas ele era bem burocrático. Porque a gente tinha que chegar, tinha que ter um endereço já pré-estabelecido. Exato. Como é que você chega com o endereço? Você chega essa acho que era a minha Airbnb, você chega principal num dúvida, hostel, né? Eu assim, lembro que eu fiquei num hostel improvisado da agência, que foi super legal também na época, e eu precisava abrir a conta. E eles mandavam o extrato. Você tinha que pedir um extrato e eles mandavam um extrato pro endereço da sua casa. Perfeito. E aí, você não podia abrir conta se não tivesse o visto. E, cara, aí você vai ficar andando lá com 3 mil euros lá no bolso. Ou vai deixar na sua casa, que é hostel. Mais uma do Henrique. O Henrique deixou eu guardar o dinheiro na casa dele. Esse cara foi demais. E aí é isso, né? Então, depois que saía o... Não sei o que... Stample. Stample Card? Acho que era Stample Card. Alguma coisa assim do tipo. Stample é... Selo, né? Meu pai me dava uns Stample quando era... Tá, e a última era pelo fato de ser mais acessível, né? A Irlanda é mais barato que Canadá, mais barato que Austrália, Eu Estados lembro Unidos. que na época que eu decidi ir também, foi até uma situação bem engraçada. Porque eu sempre falava pra minha mãe que eu odiava inglês. E que eu nunca ia aprender inglês na minha vida. Ô, louco. Minha mãe tentou me colocar numa escola de inglês, assim, por todo custo durante a minha infância. E eu nunca quis saber. Inclusive, beijo mãe, beijo pai, amo vocês. Inclusive, kiss you, mother. E até que teve um dia que eu deixei de participar. Eu tinha um emprego, né? Eu tinha feito um curso técnico enquanto eu ainda estava na faculdade e tinha entrado numa indústria. Legal. Mano. E aí não cheguei a ficar um ano nesse emprego. A empresa ficou meio mal das pernas e como eu tinha sido o último a entrar, eu fui o primeiro a rodar. E aí, naquela busca de mandar currículo, eu queria empregos melhores, obviamente, né? Já procurar um estágio na área de engenharia. E fui mandando currículo. Até o dia que eu percebi que eu estava deixando de entrar em grandes empresas e até mesmo de participar de processos seletivos por conta do inglês. Que eu não tinha inglês. Isso é o primeiro corte, talvez, de exclusão, né? E aí eu comecei a correr atrás. E eu lembro, inclusive, um irmão de um amigo, ele estava trabalhando como representante de venda de uma escola de idiomas próximo da minha casa. E não era uma escola conhecida nem nada, mas ele tinha uma metodologia muito bacana e poucos alunos. Eu falei, bom, aqui eu vou ter, na pior das hipóteses, eu vou ter uma aula particular, praticamente, né? E comecei a investir. E dia vai, dia vem, quase terminando o curso, a escola falou, ó, a gente ia ter uma feira de intercâmbio. E eu nunca tive desejo de fazer intercâmbio, até mesmo porque a gente nunca faltou nada em casa, mas assim, de vez em quando a gente meio que tinha que segurar as pontas. A gente, né, meus pais tinham que segurar as pontas. A gente, jovem, nós não entende, né? E... Tem a hora daquele estalo, né? Tem. Peraí, eu preciso começar a me movimentar. prover alguma coisa. Concluir, pode falar. E aí, eu falei, bom, eu não tenho intenção de fazer intercâmbio, mas eu vou, né? E eles iam dar até ponto a mais na prova. Olha que legal. E eu falei, eu vou participar, vou ver qual é que é. E fui. E aí tinha várias barraquinhas, fui perguntando, aproveitei para dar aquela treinada no inglês, né? Gastar o verbo to be que eu tinha. E eu nunca esqueço, a última palestra ia acabar meio tarde, o pessoal da minha escola decidiu ir embora antes. E como eu tava de carro, eu falei, eu vou ficar, já tô aqui mesmo,
E eu falei, vou assistir essa última palestra. E entrei pra assistir, sozinho. E eu não consigo lembrar o nome da palestrante, mas eu tenho gravado na minha mente boas palavras que ela soltou naquela palestra. E uma daquelas foi, se você tá com medo, você vai com medo. Perfeito. Essa frase é um mantra. É um mantra. Pessoal, se você tá com medo, peraí, vai com medo. Vai com medo. Porque o não você já tem. O máximo que pode acontecer é você viver uma outra experiência, né? Verdade. Curtir, aprender mais sobre outra cultura, ter uma experiência de outra realidade. Então, o que você tem a perder? Perfeito. Né? E aquilo ficou na minha mente. E aí, eu já tinha até tinha sorteios que eles faziam lá no final da feira. E um deles era pra Irlanda. Olha. E aí eu comecei, né, conversando com o pessoal das barraquinhas, né? Eu fui perguntando valores e tal, e fui meio que juntando aquelas informações. Eu falei, bom, a Irlanda é o mais acessível, né? Pelo que eu tô percebendo daqui. Então, se em algum momento surgiu uma oportunidade, eu falei que eu fui demitido, mas nesse período eu ainda estava trabalhando. Eu ainda estava trabalhando nessa empresa. Eu falei, se surgir uma oportunidade, eu vou ver como é que eu faço, né? Às vezes meu pai consegue me dar uma ajuda, né? Alguma coisa do tipo. E passou o tempo, mas aquele estralo de, um intercâmbio ia ser legal. Então. E comigo foi assim, eu vendi um carro também. Eu vendi um carro e tal, parceladão, né? E aí e ainda tinha o seguro-desemprego, então eu ia recebendo e tal. Mas é o que eu falo, inclusive já é legal até pra dar umas dicas de quem tá querendo ir. Cara, fazer amizade com brasileiro, pra mim, essa é a minha opinião, é igual entregar currículo. É mais efetivo que entregar currículo. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Eu conheci algumas pessoas lá que me indicavam pra trabalho, parceiros mesmo. Um deles foi, quando eu fiz aniversário, foi dia 4, uma pena que você ter chegado depois. Eu tava sozinho na Irlanda, tinha chegado dia 1º de maio, meu aniversário é dia 4 de junho. Conversei com um pessoalzinho ali naquele primeiro mês, e meu aniversário chegou. Eu sempre fui um cara que gostei, assim, de comemorar meu aniversário. Né? É mais um ano vencido, cara. A gente, né, pelo menos sair pra tomar uma pint, conversar com as pessoas. E um dos meninos lá, amigos meus da igreja, o Eric, falou assim, vai ter um amigo meu chamado Lucas, ele vai fazer o aniversário dele no River Bar. Aí eu, quando? Ele, dia 4. Aí eu, opa! Já mandei no grupo lá da mocidade, meu aniversário é no River Bar dia 4. Porque o que eu pensei? Eu sou novo aqui. Não vai muita gente no meu, vai uma meia dúzia só, o pessoal que era mais próximo. O do Lucas, já vai, o Lucas tinha 3 anos de Irlanda. E ali a gente já faz um network, eu já vou me sentir abraçada. E, cara, dito e feito, Lucas é outro cara sensacional, aliás, um abraço pra ele, tomara que ele assista. Ele mora em Brasília, hoje montou o negócio dele, ele é empreendedor também, e foi ele que me introduziu no Rickshaw, que é o tuk-tuk, né, que eu quero muito falar disso aqui, que foi o trabalho que me fez, na verdade, dar uma disparada, assim, que eu consegui guardar um dinheiro. Eu guardei um dinheiro tão bom que eu consegui voltar, vender um pouquinho de euro. As portas ficaram fechadas pra mim no Brasil pra arrumar um emprego. Demorou 8 meses, cara. E eu ainda conseguia me manter com um pouquinho do troco do dinheiro que eu guardei de rickshaw lá na Irlanda. Foi uma coisa, assim, super legal, cara. Que bacana. E diz pra mim, qual foi a melhor lembrança e a pior lembrança que você tem desse momento de intercâmbio? Cara, boa pergunta, hein? Até me pegou de surpresa. Acho que a pior lembrança é a saudade, né? Por exemplo, você tá longe. Então tudo é potencializado vezes 10, vezes 100. Eu lembro que meu pai passou mal e ele foi fazer uma cirurgia de pedra nos rins. É uma cirurgia, graças a Deus, simples. Mas enquanto eu não sabia que ele tinha tido alta, a sua cabeça vai a mil. Meu Deus, meu pai, meu Deus, como é que ele tá? E mandava mensagem, pessoal, calma, ele ainda tá lá, tal, calma. A gente se sente impotente, né? Não poder fazer nada. E também faleceu um amigo da família, o Tonhão, o irmão Antônio do Jardim Miriam, ancião, amigaço, querido. E aí aquilo foi muito sentido. Você tá longe, você, meu Deus, e agora? Um amigo meu casou, o Pumba, o Vitor Hugo, não deu pra ir. O Mauro Vitor, outro amigo que casou também, não deu pra ir. Então você fica, poxa, teve o luto.
teve a parte médica, teve também alegrias, que é o casamento dos amigos que tiveram filho. Eu não pude comparecer, mas tudo bem, eu tenho que ser forte agora. Talvez essa tenha sido a lembrança mais difícil, assim. A melhor, cara, teve muitas lembranças boas, né? Eu gostava do trabalho. O trabalho, ele me rendia um dinheiro muito bom, assim, o retorno era muito bom. E as viagens, né? Estando ali, ficou muito, assim, era tranquilo de viajar. Por quê? Você tá na Irlanda, tá ganhando em euro. Você vai comprar uma passagem aérea, Londres estava 50 euros. Pagava em euro. Você pagava... aonde que Merreca, aqui... né? Aonde que aqui você compra uma passagem aérea pelo valor... Não, 50 reais você não vai nem na esquina. Exatamente, se você não converter. E se você ainda quiser converter, não sei se você se recorda, acho que sim, o salário mínimo na Irlanda era 10 reais por hora. Então, 5 horas de trabalho, você comprava uma passagem aérea para ir para outro país. Com 5 horas de trabalho aqui, como é que você compra uma passagem aérea para ir para outro país, né, cara? Então, essa era uma das grandes, assim, dos grandes abismos que eu via lá. Então, eu gostava muito dessa parte de ver render, sabe? A gente ia comprar comida e no mercado era uma alegria. Nossa, aquele mundaréu de coisa diferente. E você ali... Parecia criança, né? A maior felicidade era ir no Tesco e comprar Häagen-Dazs por 3 euros. Cara. Ben & Jerry's. Verdade. Nossa, e os cookies do Lidl, que era desse tamanho. Lidl, Era muito legal. Eu cozinhava, né? Eu fazia ali o fricassê. Nossa, o fricassê. E também as resenhas, né, Matheus? Quer falar das resenhas já? Pô, cara, vamos entrar nas resenhas. Eu lembro de algumas passagens boas com você, viu? Solta. Bom, eu lembro que a gente foi morar um mês junto, porque você foi ficar na vaga de um italiano. Foi assim, quando eu cheguei, a agência que eu tinha contratado, eles tinham... Era o seguro governamental, aí o curso, né, de inglês já incluso, e uma semana... acho que era uma semana numa acomodação estudantil. Só que você ouve acomodação estudantil, ninguém imagina que é meio que um albergue quase, né? Você pensa que é de filme, né? Pensa que é uma coisa de filme, é nada. Era uma casa relativamente grande, com uma sala que eles tinham desconfigurado a sala praticamente. O mordomo que arrastava correntes e o banheiro dos Jogos Mortais. Quase isso. Não, mentira, mas eu lembro, mentira. Eu lembro de chegar assim, no teórico quarto, né? Eram diversos beliches. Sim, isso pra poder... Vários beliches para poder caber render, muita gente. Tem que entender que receita entrando. Não tinha armário. Sua mala ficava ali à deriva. Verdade. Você tendo que confiar num monte de estranho que você nunca viu na vida. Com 3 mil euros em espécie, no meu caso. Eu levei, na época eu lembro que eu consegui levar 4. Em espécie? Em espécie. Aí. Vai andar com ele ou vai deixar eu morri, nossa, acho que foi uma das semanas assim que eu fiquei mais apreensivo na minha vida. Pois é, cara. E aí foi quando eu descobri que você tava lá, que a gente começou a conversar, que eu não lembro se foi o Giovanni. Um abraço pra você. Um abraço, Giovanni. Que tinha criado um grupo que era eu, você, a Dai. Um beijo, Dai. A Dai tem que vir aqui. A Dai vai vir. A Dai eu já falei com ela. Ela vai vir, com certeza. É a cara dela, tá aqui. E tinha mais uma garota que eu não lembro o nome, uma japonesa. Dai, você me ajudou muito também. Eu sou muito grato à força que você me deu na Irlanda. Não, a Dai A japonesa era a Stephanie, que logo na sequência ela... Ela meio que desistiu, né? Acho que ela seguiu pra um outro lugar, ela... Deu uma sumida, assim, mas acho que ela tava bem, só deu uma sumida. E aí eu lembro que você falou, pô, cara, o meu companheiro de quarto... Ele vai passar férias, ele vai voltar pra Itália. Companheiro de quarto. e a vaga dele vai ficar aberta aqui. Você não quer aproveitar? E eu pensei, pô, eu já vou ter que ficar uma semana aqui com esse bando de estranho. Pois é. Pô, eu vou aproveitar. Foi assim, eu recebi a proposta de morar por 3 meses nesse apartamento pela irmã, a Priscila. A Pri, um beijo pra você, Priscila. Um beijo, Pri. E o Júnior, vocês são muito legais também, me abriram as portas, me receberam. E aí ela falou, olha, eu moro aqui com meu marido, só que Irlanda, cara, você divide casa, é tudo na ponta do lápis ali, dia a dia. Se você tá pretendendo ir pra Irlanda, já fique ciente. Não vá achando que... Você até pode conseguir, né, investimento Britão, maior, se quiser. Um quarto sozinho, que você tem ali sua privacidade, mas tudo que envolve privacidade na Irlanda, ó, custa
É, um investimento maior. Custa dinheiro. Tem que, então, tem que se preparar. Num lugar, às vezes, que a gente pagava 300 euros no aluguel ali pra dividir o quarto com alguém... Que às vezes a pessoa pode achar, nossa, 300... mas era caro, era acessível. É caro, mas era o barato de lá. Era o barato de lá, Na verdade, era o mediano de lá, né? A gente às vezes até encontrava mais barato por 200 euros. Mas aí era Big Brother. Aí era margem. Mas você encontra. Você encontra. O seu quarto é aquela rede ali. E se quiser fazer xixi é no papagaio. Mas você encontra. E é legal falar também que... Na época que a gente foi, ali em 2016, 2017, já faz 10 anos, bacana. A gente não tinha tanto acesso assim a redes sociais, né? A rede social que a gente tinha era o WhatsApp e Facebook na época. Então a gente tinha que procurar lugar para morar através de grupo de Facebook. O pessoal anunciava. O Facebook é uma excelente plataforma para anúncios. E classificados. Sim. Classificados Dublin, o pessoal vendia, comprava e alugava. Eu lembro que tinha foto eu fazia entrevista, eu comecei a ficar desesperado também. Porque tem o prazo, né? Eu tenho uma semana pra sair daqui, onde eu vou? Aí eu ficava em lugares provisórios pra achar um lugar bom. Cara, eu passei... Mas aí... Acabava o provisório, eu ia para outro provisório, acabava outro. Eu sei que eu fiquei nos 3 provisórios, cara. Nossa, eu lembro dessa época. Você foi pra uns lugares cabreiro também. Só pra concluir, aí a Priscila falou, olha, eu moro aqui com meu marido e no outro cômodo divide o italiano e mais um outro colega lá, que vai sair e ficar 3 meses na Itália. Você não quer ficar aqui? Eu super topei, me acolheram e tal. E o italiano, ele era bem... Gente boa. Ele era gente boa, mas ele era muito exigente, cara. Mas acho que é padrão do italiano, né? É um povo e é nisso que é legal o intercâmbio de comportamentos, saúde, de ideias, de convívio, né? Pô, você tá convivendo, você vai morar 1 mês com a pessoa, cara. Então você tem que, assim, ter seus limites. Nossa, tô nervoso. Cara, azar seu. Nossa, mexeram numa coisa minha, você vai acusar? Você não sabe. Eu acho que o lado ruim, assim, dessa experiência... Ruim entre aspas, né? Porque você acaba conhecendo muita gente bacana, né? Mas o lado ruim é justamente isso. Você ter que se habituar a dividir um espaço. Porque a gente aqui, cada um tem seu quarto, né? Sua privacidade, seu conforto. Nossas famílias fizeram questão de fazer um quarto do jeito que a gente gostava. Então a gente tem nossas coisas ali que a gente sabe que não vai acontecer nada. Agora você tá num país... diferente. Com uma pessoa que você nunca viu. Com uma pessoa que você nunca viu na vida. Às vezes, muitas das vezes, até um estrangeiro. Sim. Então você... Muita gente que faz intercâmbio, né? Tá indo pra aprender inglês. Então, por isso que a mentalidade abre também, né, cara? Abre também, porque você tem que aprender a conviver. Ou, não tem essa, você tem que aprender a conviver. Senão, ou vai ou racha. Senão você é um marginal da sociedade. Você vive à margem da sociedade. Cara, você vai ficar louco, você vai ficar puto, vai acusar, vai brigar. Tinha gente que brigava direto por ali. A gente ficava sabendo, nossa, por isso, cara, dava os atritos. Então, respirar fundo. É um excelente exercício de autocontrole, cara. Domar suas emoções. Eu tive numa casa que um cara roubou uns negócios meus lá. Touca, jaqueta. Eu fui trabalhar com uma outra blusa, tava procurando jaqueta, tava frio, tava com o cara no trabalho dele que eu passava em frente. Falei, pô, você pegou minhas coisas. Dá vontade de encher o cara de porrada, mas você nunca viu o cara. Depois você vai dormir, isso, cara... Pega agora eu vou descontar, eu vou dar uma facada. Não, você não sabe, cara. Então, realmente... Tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. E isso a gente vai treinando, assim, a parte da convivência, né? E aí ele saiu, eu já estava na vaga de um. Aí esse outro também saiu e abriu a vaga dele. Abriu a vaga. Que aí você me mandou mensagem. Eu falei, pô, vou aproveitar... Porque aí pelo menos eu tô com alguém conhecido. E assim, do mesmo jeito que me ajudaram, eu falei, não, vamos lá, vou fazer o possível aqui pra ajudar o Matheus. E foi legal, né, cara? Nossa, a gente divertido. Chegou a dar uns rolês, a gente ia jantar nos lugares lá diferentão, comer um hambúrguer. Jogar bola. O italiano deixou um PlayStation 4, a gente ficava jogando. Nossa, saudades ainda daquele tempo. Aí eu lembro que ele voltou, você ficou um tempinho na sala. Ele voltou porque... Na verdade, ele ficou um tempinho na sala porque ele decidiu voltar antes. Ah, foi isso? Lembra? Ele decidiu voltar antes e aí, como já tinha pago aquele mês, ele foi uma pessoa sensata também, né? Falou, bom, não, pode ficar aí, tranquilo. E tinha uma regra da limpeza do banheiro, tinha a regra da limpeza do banheiro. Foi aí que a gente aprendeu a palavra disgusting. Porque ou era a minha vez ou era a vez dele. Um dos dois esqueceu e tava aquele
Aquela coisa bonita. Eu sei que a gente chegou, aí alguém tinha ido usar o banheiro e só viu um bilhetinho lá do italiano. Guys, That's disgusting. that's disgusting. Mas, porra, Matheus, o que é disgusting, cara? A gente foi ver. Caramba, o italiano ficou bravo, hein? Mas foi. Aí eu lembro que a própria... A Pri, na época, mandou uma foto, ó, pessoal, tá disgusting. Vamos deixar limpo aí. Foi engraçado isso, cara. Mas é bom que a gente aprende também um pouco a conviver mais em conjunto, né? Sim. A gente para de pensar um pouco no próprio umbigo, porque... Você lembra quando a gente foi comer um kebab lá no restaurante do árabe? Lá no centro, na Parno. Era na Parno Street. Na Parno ou Não, era na Parno, era do lado da Parno, indo um pouco pra dentro. Tinha um árabe lá que fazia uns kebab, que era gostoso. Era bom, até era o dia barato. Que eu fui no banheiro. Esse sim tava disgusting. Nossa. Cara, tinha um toroço lá enorme, assim. Eu falei, putz, meu, esse árabe é porco. Aí eu falei... Eu saí de lá, eu lembro que eu tava indignado. Você falei, porra, meu, pelo menos dá descarga, né? É o mínimo, né? Eu lembro de você saindo do banheiro. Falei, mano, eu acho que o árabe deixou um kebab aqui. Tem um kebab enorme ali na privada marrom. E você sabe que depois eu voltei... Minha lua de mel foi em Dublin. Olha que legal, cara. Minha lua de mel foi em Dublin. Eu tentei achar aquele árabe e ele fechou. Acho que tava desgaste mesmo. A vigilância sanitária de lá foi lá e falou, tudo tem limite. Tudo tem limite. Mas era bom, né, cara? Era gostoso, né? Só não ir no banheiro. Só não podia ir no banheiro. Mas assim, era uma comida boa e barata, né? Era. Eu lembro que isso era muito legal. A gente tinha umas experiências gastronômicas lá. Isso também, assim, a parte econômica, ela é, assim, a nossa mente, ela abre muito. Você pensa assim, bom, legal, vou com o Matheus aqui num barzinho, vamos tomar uma pint cada um. Aí você vai, 5 euros. Não, beleza, já trabalhei. Aí dá vontade de tomar outra, 10 euros. Você fica, pô, 10 euros. Aí, será que eu paro agora? Será que eu compro mais uma? Porque, 15 euros você já compra comida pra uma semana lá. Até mais, 2 semanas. Entendeu? Então, o nosso dinheiro, ele é contado, assim, dá medo de faltar quando você tá com esse tipo de... Uma coisa que eu achei muito legal e interessante de lá é que nada tem conservante, né? Verdade. Eu lembro que a gente tinha que fazer mercado pra semana só, porque as coisas estragavam rápido lá. O pão, né? O pão ficava embolorado. O leite estragava. Eu lembro Tudo tinha que ser pra uma comer semana. esse pão aqui, nossa, depois de 3 dias já ficava com gorgonzola. Ficava pintadinho ali. Não, tudo tinha que ser pra uma semana ali, contadinho. Então a gente ia no mercado, fazia as contas ali do que a gente ia gastar, o que a gente ia comer na semana. Matheus, E voltava na outra semana pra fazer a compra de novo. você lembra do dia que a gente foi tomar umas pints lá, um chopp? Aí ficou meio bêbado. Aí um virou pro outro e falou, ó, duvido você mandar esse meme aqui no grupo da igreja. Cara, mas isso deu um salseiro, mano. Se a gente soubesse, jamais ter... O meme era uma foto da Kelly Key, escrito, tudo posso. Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Uma bobeira, né? Uma bobagem. Bobeira. Mas os meninos lá pegou ar, né? Falei, nossa, gente, foi uma piadinha. Parte defendeu a gente. Falou, peraí, os meninos tá brincando e tal. Mas parte acusou, assim, falou, não, vocês estão fora da doutrina, vocês estão... Que é isso? Teve um que falou assim, não vou dar o nome dele, não. Mas falou assim, eu tenho ministério de administrador do WhatsApp. Eu lembro. E aí ficou... Administrador, eu fiquei, existe isso agora, é ministério Deu uma situação. do WhatsApp. Mas a parte, assim, razoável é que depois de um tempo, o pessoal veio falar pra gente que pegou pesado, que entende, também pra gente evitar. Também foi uma besteirinha. Ficou tudo bem, né? Eu lembro que uns meninos lá vieram me abraçar, pô, você é um baita cara alto astral, deixa essas bobeiras pra lá. E aí ficou. Mas foi engraçado. Foi, nossa. Altas lembranças. E seu trabalho? Britão, depois, né, que eu saí dessa indústria, aí foi quando eu resolvi pegar a minha rescisão. Coincidentemente, eu havia dado PT num carro que eu tinha, e eu tava pensando, eu falei, pô, vou vender o carro com o dinheiro, eu compro a passagem, faço intercâmbio, né, pago tudo certinho. Mas acabou calhando de acontecer esse acidente. Foi um dia que eu saí da academia à noite e tal. Entrei ali na Giovanni, só que eu entrei pela faixa de ônibus.
e olhei pro lado pra sair da faixa. Quando eu olhei pra frente, tinha um senhorzinho parado. E eu dele ali, bom, numa dessas foi até um caminho. E eu peguei o valor do seguro, né, do carro, que havia pago, e eu fui. E foi até engraçado que eu fiquei meio dividido nessa época, porque eu tinha feito bons contatos com uma coordenadora ali do Senai, que ela tinha uma rede, assim, enorme de pessoas conhecidas, de empresários, enfim. E ela tinha me conseguido uma entrevista na Mitutoyo. Pô, empresa japonesa, multinacional. E eu fiz a entrevista e, cara, me deu um estralo, assim, que na hora que eu tava na entrevista, eu cheguei pro cara e falei, eu já tinha pago o intercâmbio, tava com tudo pago, tudo certinho. Eu falei pra ele, ó, eu vou ser aberto e transparente contigo. Eu tenho um intercâmbio pra fazer, mas eu gostei muito da vaga. E eu queria muito trabalhar aqui com vocês, porque eu acho que vai me trazer uma oportunidade, né, muito grande, profissionalmente falando, né? Pensa, um rapaz que fez um curso técnico na área de mecânica, cursando engenharia, e para entrar numa Mitutoyo, eu já tava visando alto, grande, sonhando grande, né? Vai que numa dessas eu consigo virar engenheiro da Mitutoyo, quem sabe? Sim. Né? Eu já não tinha nunca foi um sonho, né, de fazer um intercâmbio. Eu falei pra ele, ó, eu abandono se você me der certeza que a vaga é minha. E ele virou pra mim e falou assim, Matheus, vou fazer o seguinte, faz o seu intercâmbio e quando você voltar, a vaga vai estar te esperando. Nossa, que legal. Isso daí é uma preparação de Deus absurda. Pois é. Guardei o contato dele, fiz o intercâmbio, quando eu voltei eu entrei em contato. E a vaga realmente estava lá. Falou, ó, se você quiser, a vaga é sua. Porém, a empresa, na época, ficava em Santo Amaro. Tá. Pertinho. Ela tinha saído de lá e ido pra outra cidade, tipo, ao redor aqui de São Paulo. E aí ficava muito longe pra mim. E aí eu dei esse azar. E passou o tempo, eu acabei entrando numa outra multinacional, uma alemã, na época chamava Eismann. E fiquei lá por 1 ano e meio. Trampei lá por 1 ano e meio. Tinha até bastante contato com o pessoal da Alemanha. Aproveitei para usar bastante inglês. E me abriu portas. Bacana. Me abriu portas. Assim, foi... Depois saí de lá também por uma crise financeira da empresa. Tô começando a achar que eu que sou o problema das empresas. Porque eu entro, as empresas entram em crise. Não. É que assim, cara, tem muita empresa aí que pra seguir em frente, às vezes passa por caminhos difíceis. Sim. É difícil manter. A empresa, na época, eles acabavam espremendo muito a margem de lucro dos projetos para conseguir pegar mais projeto e às vezes nem sempre o projeto dava certo. Aí não se sustenta, Aí não se sustenta. E aí foi indo embora. E eu acabei saindo e foi quando eu decidi abrir. Bom, agora eu cansei de dar dinheiro pros outros, eu vou empreender. Muito legal, cara. E aí foi quando eu abri, comecei, né, com uma empresa de doces, né, Doce Amor Queijadinha. Inclusive tenho uma saudade enorme. Muita gente conhece. Eu comprei também. Comprou, né? Você chegou a ajudar a gente, né? Porque eu tava pra casar, a gente abriu essa empresa. E passou-se o tempo, eu decidi parar, né? Com a parte de doce. E eu já ajudava muita gente a fazer visto, principalmente visto americano, de turismo. E eu falei, bom, já tô ajudando, eu vou abrir uma empresa sobre isso. É muito legal. Muita e gente aí nasceu a Gol Visa Pro. precisa. Pra auxiliar, né, essa parte de visto. Então a gente faz toda a parte de visto americano, visto canadense, mexicano. A expertise hoje, né, é mais para visto de turismo, mas a gente também faz visto de estudante, visto de trabalho e futuramente vistos imigratórios. Pessoal que quer ir de vez. Muito legal. E aí surgiu o podcast. Pô, cara, que Deus abençoe. Amém. É muito legal da sua parte. E ver, assim, empreender, né, com um projeto legal, um projeto bem desenhado, que vá muito longe. Você sabe que quando eu trabalhei na Irlanda, eu tive 3 funções lá. Eu trabalhei como rickshaw, que era transportes, né? Eu alugava uma charrete,
Eu lembro. Acoplada numa bike elétrica. Eu lembro. E com isso, o tuk-tuk. As pessoas... É. Com isso, eu transportava as pessoas do hostel pra estação de trem, pro pub, pro barzinho. Eu também fiz café, trabalhei fazendo café Você trabalhou no café? Eu não lembro dessa. na lanchonete de uma escola, do Beto. Ah, lembro. Aliás, Beto, Lembrei. um abraço pra você. E também com limpeza, trabalhei como faxineiro lá, só que lá é cleaner. Lá é chique, né? E aí só abre sua mente, cara. Você fica, pô, eu trabalhei por 6 meses e consegui arrecadar um valor bom. Como eu te disse, eu trouxe pro Brasil, eu vendi euro e ainda me mantive um tempinho. Eu lá, quando eu tava lá, viajei também. Eu preciso achar uma coisa que eu consiga trabalhar, que me dê uma boa margem, que seja um bom caminho, assim, um bom negócio em si. E tentei algumas coisas, umas deram certo, outras não. Fui na feira do empreendedor. Eu lembro que meu pai me acompanhou, foi super legal, assistimos algumas palestras lá, até do pessoal do Google. E lá eu vi a parte de serviços, por exemplo, como o açaí, né? Ter um quiosque que vende açaí, vi margem, vi valor de insumos, quanto gasta, quanto vende. E também vi franquias. Eu lembro que eu gostei muito, quase que eu entrei numa dessas franquias de camiseta, a Piticas. Ela é bem grande. Cresceu já. bastante. E que faz quiosque e tal. Eu lembro que eu analisei bem, assim, foi super legal. Mas no fim, a minha vida encaminhou e graças a Deus eu sou muito feliz por isso, a preparação na minha vida para a parte de serviços, que é, como você sabe, lavanderia. Hoje, graças a Deus, eu estou bem consolidado na Lavanderia Paris. Sigam a Lavanderia Paris. Sigam a Lavanderia Paris. Arroba. Depois a gente deixa arroba. Mas também hoje eu tenho parcerias em outras 3 lavanderias. Deus tem ajudado. Tem a Lave Madá, na Vila Madalena, uma excelente lavanderia. Tem a Maria Lavadeira, que fica na Lapa. E tem a Restauradins, né? Que agora também é lavanderia em Campinas, Jardim Aurélia. Então, Caramba, tá em Campinas. em Campinas a gente agora tá com um projeto lá. Que legal. E tá super legal, assim. E a gente traz bagagem, né? Essa parte de você domar suas emoções. Do mesmo jeito que eu falei, poxa, um colega de quarto pegou a sua jaqueta. Aí, às vezes, um funcionário desrespeitou alguém, não atendeu direito, ou faltou. Pra você ter aquele sangue frio, domar suas emoções. Dá pra contornar, é melhor... desligá-lo, a gestão de negócios em si. Também tem a parte humana, vamos supor, tem funcionário que vem de 2 horas de distância da lavanderia e pega aquele ônibus lotado, acordou super cedo para chegar lá. E de repente um cliente fala, ai, a minha camisa veio com um pequeno... Aí a mulher já tá assim, sabe, toda zureta das ideias, nervosa. Aí geralmente eu acalmo o funcionário, falo com o cliente, calma, não é por esse caminho, é por esse. Para tentar trabalhar com a cabeça tranquila é a melhor coisa, porque a gente passa muito estresse, cara, no dia a dia. Então isso colaborou bastante. Nossa, e lá eu lembro também, é bem estressante. O trabalho lá o irlandês em si, ele já é muito preguiçoso. E casca grossa, né? E meio casca grossa. Então, eles sempre se aproveitaram muito da mão de obra latina que tem no país, né? Na época que era muito forte, a gente via mais brasileiro que irlandês na rua. Sim. Pra explorar mesmo, né? Eu lembro que o primeiro trabalho que eu tive foi num pub, ali no centro, bem no centro mesmo. Você era barback. Eu era barback. Eu não sabia nem que era barback. Eu lembro que eu consegui esse emprego por conta de um colega da escola, que eu falei, gente, cheguei agora, né? Tô querendo arrumar um emprego, já tirei o visto. Se alguém tiver alguma coisa pra indicar, eu tô aceitando. Tô topando qualquer coisa. Vamos pra cima. Qualquer coisa é muita coisa. Mas eu tava disposto. É brincadeira. E ele falou, eu conheço um cara que ele tá de saco cheio do trabalho dele lá, tô pensando em sair, você não quer aproveitar? Eu falei, vamos embora. Sabia nem que era barback. Tinha que trocar os sabia a parte do bar. o back eu não sabia, não. É o que fica no staff, nos bastidores. E aí eu falei, vamos embora, né? E fiz o treinamento lá, era um bar que se chamava The Beacon Green College. É um bar que tem lá no centro, que toda a estrutura dele é baseada num banco antigo. Né? Então, você vai nos banheiros, assim, é toda estrutura de banco, de cofre mesmo, muito bacana. E
E o dono era um irlandês que ele odiava brasileiro. Tanto que esse cara era o único brasileiro que trabalhava, por isso que ele tava de saco cheio. E ele odiava brasileiro. Ele só me aceitou porque ele realmente precisava de alguém e a fama dele era péssima. Ninguém queria trabalhar pra ele. Isso eu descobri depois, né? É. E eu topei. E o pessoal do bar era muito gente boa. Me aturaram bastante porque eu tava com inglês cru, né? Um mês que eu tinha chegado lá. E o pessoal, o inglês, né, do irlandês é muito engraçado, que é um inglês britânico e a gente meio que aprende o americano. Então a gente já chega lá com um inglês diferente. É. E eles falam meio que uma batata na boca, meio... Water. A água é water. Pô, eu lembro uma vez que a gente tava na igreja, eu vi uma moça... Já tinha passado o culto e tal, e uma moça tava conversando e eu só escuto assim... That's funny. E eu fiquei, funny? O que é funny? Né? E aí fui perguntar pro pessoalzinho que tava ali, eu falei, não, é funny. Caramba. Eu falei, nossa, que diferente. Cara... Outra coisa que eu também sempre escutava uma galera na rua falando Iris. E eu ficava, gente, alguém chama logo essa Iris aí que estão chamando, né? Eu falei, não, é it is. Eu falei, não, gente, tá errado. Eu aprendi o inglês errado, não é possível. Eu lembro que eu precisava comprar o plano de celular, renovar, e era top-up. Top-up. Só que, e pra descobrir esse termo? Recarga, né? Eu tentava lá, my charge, my cell phone. Cara, não ia. Aí ele, do you need a... What? Do you need a... What? Aí alguém tava perto e falou, top up. Aí eu, yes, top up. E aí, isso no primeiro mês. No segundo, can I have top up? Aí já deu certo. Cara, sabe uma coisa que eu lembro? Que era muito engraçado. Eu fazia aula lá de inglês todo dia de manhã e tinha muito carioca, cara. Putz, carioca falando inglês, cara. Upstairs. Can I go to upstairs? O problema do carioca é que você pega o sotaque do carioca. Teacher, I forgot. Eu falei, mas vocês não precisam ser carioca agora, cara. Treina o idioma. Carioca, vocês têm um sotaque assim que é único, mas é viciante. Se você ficar muito tempo com carioca, você pega o sotaque. Carioca sabe falar inglês e nem sabe que sabe. Que eu falei, como é que você fala irmão em inglês? Ele, porra, brother, não sei não. Bem isso. Mas era mó barato. E tinha muita gente lá. Muita gente do Brasil todo, né? Mas você sabe que esse emprego foi o que me ajudou a deslanchar no inglês, assim. Sim, com certeza. O pessoal lá, a maioria é tudo irlandês. Então pensa, eu caí num lugar totalmente britânico. Diferente. Né? Diferente, na correria. Me vendo obrigado a aprender, porque eu fui contratado. Eu tava recebendo pra estar ali. Então eu tinha que fazer minhas atividades, né? Eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer, mas se alguém falasse comigo, eu tinha que responder. Exato, começa a se virar. Aí foi foi quando... que destrava, né? Você sabe que tinha um pessoal que fazia inglês comigo na sala lá, e o nível deles estava até abaixo. Eu lembro que eles tinham uma dificuldade para ler, para fazer o exercício e tal. E depois da aula, trocando uma ideia, uma das colegas falou, não, eu trabalho numa casa de família, eu sou au pair, eu cuido das crianças, eu faço comida. E, isso me chamou a atenção positivamente, de uma forma muito grande. Porque, essa moça, ela não tem tanta facilidade, mas ela se vira de uma forma e tá tudo certo. Tá ganhando já o dinheiro dela, tá fazendo acontecer, treina o inglês. É sobre isso o negócio. É bem isso. E é legal a gente falar pro pessoal, né, que... acho que o problema do brasileiro é o medo. Né? A gente se vê com muito medo de errar. Né? A gente trava, se eu errar, ninguém vai me entender. E o que é uma grande mentira, né? Até mesmo pra gente aqui, a gente falando português, a gente erra e mesmo assim a gente se entende. A gente aprende errando. A gente aprende errando. E da mesma forma é com qualquer idioma. A gente erra, a pessoa que tá ouvindo, ela sabe que você não é dali, né? Que você é um imigrante, que você é um estrangeiro e que essa não é a sua língua. Então... Obviamente que tem exceções, né? Não vou entrar muito na exceção tipo francês, que é meio nojento, não faz muita questão de te entender, mas o grande restante do planeta, eles fazem um esforço, né? Sim, então, com certeza. É nesse momento que a gente deslancha. Perdeu o medo de falar errado. Cara, eu lembro que nesse emprego, nesse primeiro pub que eu trabalhei, eu teve uma cliente que tinha deixado cair uma colherzinha de ostra. Caramba.
E colher de ostra é oyster spoon. Então imagina eles falando oyster spoon com uma batata na boca muito rápido, no calor do momento, e eu ficava assim, não entendi. O que você quer? Chegou uma hora que eu assim, faz mímica, cara, faz mímica que eu não tô te entendendo. Mulher. Eu já falei pra você que eu não tô entendendo. Aí, juro por Deus, ele saiu de onde ele tava, ele foi até um lugar reservado que a gente tinha que guardava os talheres, aí ele pegou a colherzinha e falou, isso aqui é uma colher de ostra. E ele me mostrou, agora eu já sei. Oyster spoon. Oyster spoon. Você não falou. Agora eu já tô ciente do que é. É muito legal essas coisas. Então, né? a gente vai pegando esses macetes, né? Eu lembro que o dono, ele colocou um sobrinho dele pra trabalhar lá comigo. Pra ver se o moleque criava um pouco de responsabilidade também, né? E o moleque era preguiçoso. Nossa, eu trabalhava por 2. Que eu fazia praticamente tudo sozinho. E aí eu aproveitava que ele tava lá, foi jovem, né? Ele vai fazer um esforço maior pra me entender. E eu fui pegando muita coisa com ele. E eu nunca esqueço que eu até dei uma prejudicada. Por quê? Eu dei uma prejudicada no moleque porque, pô, eu já tava de saco cheio já, né? Era um trabalho pesado. Eu tinha que repor todas as garrafas do bar, das geladeiras. Sim, barril. Trocar os barris de pint, né? Das cervejarias. Não só as garrafas, tudo que falta no bar, a gente tinha que repor. Gelo, fruta, às vezes uma hortaliça. Tudo que eles fossem usar ali, a gente tinha que repor. Oyster spoon, talher, que eles usavam bastante. Tinha copo, tinha que lavar. Então, era meio que um faz tudo. Sim. E, pô, você a noite inteira, eu chegava pra trabalhar no final da tarde, de sexta e sábado, o pub ficava até 1h aberto. 1h da manhã. Então, você chega no final da tarde pra trabalhar, eu saía de lá 3h da manhã, porque tinha que deixar o pub pronto pro dia seguinte. Sim. Que de manhã ia abrir, eu não ia estar lá. Servia almoço, né? Servia almoço. E deixar tudo bonitinho e limpar. Sim. A gente que limpava. E o pessoal vomitar lá, azar seu, né? Nesse eu não tive tanto problema. Eu tinha mais problema com banheiro, assim, que o pessoal lá é meio nojento. Fica disgusting. Fica disgusting. Mas, assim, de vômito, era um bar meio que high society, uma qualidade mais alta, assim, e tinha um pessoalzinho mais decente. Então, o povo ia mesmo lá pra comer, servia bastante comida, mais pra socializar, então era um nível acima. Então Legal. Não tinha muito esse problema de vômito, de barzinho, sabe? Sim. Era menos pior. Mas chegou uma hora que eu fiquei assim meio que de saco cheio. E o moleque, ele dava uns perdidos, uns calotes. E aí teve acho que era uma sexta ou um sábado. A gente tinha que montar uma área no lado de fora pra fumante. Ele tinha umas placas assim que a gente montava e tinha a posição certinha. E era grande as placas, não dava pra um só carregar. E aí eu lembro que o dono tava na casa. Ele chegou assim, falou, viu, precisa montar a área de fumante. Tá bom. Tem como alguém me ajudar? Ele, como assim alguém te ajudar? E o rapaz? Eu falei, eu não sei, não veio não. Eu tô sozinho hoje. Ele, não é possível. Caramba. Eu falei, é possível sim, eu tô sozinho. Aí ele pediu pra um dos rapazes do bar, barman mesmo, me ajudar. E depois o couro comeu solto lá. O irlandês sai na mão, né? Sai. Eu lembro que na rua, nossa, todo dia. Eu era rickshaw, então eu tava ali na noite. Eu trabalhava a madrugada toda fazendo transporte com o pessoal, né? Depois, se der, você põe uma foto, alguma coisa. A gente põe uma foto, tem que pôr uma foto do rickshaw. Do que é um rickshaw. E aí eu tava lá, daqui a pouco, um pessoal ali, uma barulheira, e vai daqui, vai de lá. Eu lembro que eu filmava tudo. Eu mostrava ali e falava, olha aí, ó, o pessoal saindo na porrada de novo. Aí eu comprava ali um Doritos, né? E ficava ali assistindo. Fazia as apostas, quem será que ganha? Nossa. Brincadeira, mas o pessoal realmente resolve muito na base da porrada. Só que mesmo assim, a Irlanda é um país seguro, né? O policial lá não usa arma de fogo. Ele usa cacetete pra pôr ordem na casa. E spray de pimenta. Spray de pimenta. Só. Que coisa, né? Então chama atenção, assim, ser um país que mantém a segurança de uma forma boa, né? Até os homeless, que era o pessoal que
que vivia assim na rua, que gostava de se drogar, né? Eles já eram conhecidos, era o mesmo pessoal. O de hoje, nossa, tô com medo, será que esse cara vai me fazer mal? E no dia seguinte, pô, você estava aqui ontem, já sei quem é você. É bem assim mesmo. E o governo irlandês dava um subsídio, né? Eles cortavam o cabelo deles. E como a Irlanda é muito frio, acho que você deve lembrar, eles davam um dinheiro pra eles comprar blusa. Então eles eram muito famosos por sempre usar umas blusas cinza, ter o corte de cabelo bem... Tudo igual. Você via assim, esse daí é um homeless, ele vai vir pra cima. Uma vez um veio e falou, if you want, I'm here. Não, tem que dizer. Eu lembro quando eu descobri que lá não tem Lei Maria da Penha. Verdade, os homens saem na porrada com a mulher, cara. Os homens saem na porrada com a mulher. Eu lembro uma vez, a gente tava voltando de um... era um pub bem famoso lá. Fitzgerald? Não era o Fitzgerald. Era ali próximo de onde a gente morava, em D8. Dublin 8? Será que era Coppers? Não era Coppers. Dices? Na Dices. A gente tava voltando da Dices, a gente passou ali em frente ao correio. E aí tinha um cara descendo a porrada numa mina. Tinha. E eu olhei e falei, a gente não vai fazer nada? E aí o pessoal falou, não, deixa que ali é briga de marido e mulher. Eles se resolvem. Aqui não tem Lei Maria da Penha, então... O cara desce a porrada, as mulheres descem a porrada, todo mundo desce a porrada. Tinha uma mulher que pegou caco de vidro e deu no esposo lá, porque eles eram moradores de rua, né? E já estavam sob efeito de droga. E rasgou o rapaz, mas no dia seguinte tava junto, era uma loucura. Era o Casos de Família modo hard. Nossa, misericórdia. Modo hard. Eu fiquei abismadíssimo quando eu soube disso. Eu falei, não, gente... Não é legal, né? Mas foi uma experiência, né, cara, que a gente teve... E as viagens, né? Estando lá, nossa, graças a Deus eu consegui fazer umas viagens, assim, legais pra caramba. Lugares que eu sempre sonhei. Uma a gente foi junto. Foi a Grécia. Muito legal essa viagem. Foi da hora. Divertimos pra caramba. Fomos com mais 8 pessoas, 7 pessoas, né? Acho que foram 7 pessoas. Foi eu, você, o Giovanni. Gidaiane. A Dai. A Débora. E a Cíntia, que roubaram o passaporte dela. E a Cíntia, verdade. E a Cíntia, a gente alugou... 7 pessoas, a gente alugou um hostel. A gente ia fazer um cruzeiro. Infelizmente... E aí não deu certo. Não tinha agenda. Vamos escolher um lugar e a gente aproveita... A Grécia é bonito, que você aluga uma moto ou um quadre, né? Que foi de quadriciclo. Você roda toda aquela costa, com aquelas casinhas brancas, toda aquela ilha grega. Barato. Coisa mais linda desse mundo e barato. €1 pra você fazer uma refeição. Lembra disso? Eu comprei um shawarma por €1. Não era shawarma, era... era o lanchinho grego lá. Mas não era kebab, eu acho que era shawarma. Vinha batata frita dentro, era muito bom. E a gente fala hostel, né? Mas o hostel que a gente ficou num quarto eu, você e o Giovanni, que eram os 3 amigos, um quarto privativo. As meninas ficaram no outro e tinha piscina pra gente. Você lembra disso? Tinha um barzinho lá. Ou seja, era uma estrutura de hotel. Então foi super legal. Pô, eu não vou lembrar o nome. Um amigo meu vai ficar chateadíssimo comigo, que ele morou lá. Ele me ensinou até várias palavras, assim. Beijo grego. Eu chamo de grego, mas um beijo, meu irmão. Pô, tem um nome. Você sabe como é que chama iogurte grego lá? Só iogurte. É só iogurte, né? Mas... Pô, essa viagem ficou marcada, né? A gente chegou em Atenas, a gente dormiu no aeroporto pra pegar um tico-tico. Foi. Pra até... Santorini. Maravilhoso, aquele pôr do sol, muito legal, cara. Que experiência, né? Eu tenho até nos meus destaquezinhos lá do Instagram pra relembrar. Uma das cenas mais bonitas que eu já vivenciei. Aquele pôr do sol que a gente pegou em Ia. Olha! É que fala Ia, né? É verdade, eu tô no Ia. Mas escreve Oia. Você escreve Oia. Mas foi uma viagem, assim, espetacular. Sim, foi acho que uma das que eu mais gostei. E fora a Grécia, quais outros lugares você foi nesse período que você tava lá na Irlanda? Olha, eu tive a oportunidade de ir pra Suíça, pra Amsterdã, que é lindo também, tem aqueles canais. Pô, minha esposa vai ficar morrendo de inveja. Ela sempre fala pra gente, não tem muita coisa pra fazer lá. Não, é bonito.
É bonito pra caramba. O legal é que dá pra você ficar uns 3, 4 dias lá e depois já vai pra algum outro ali perto. 3, Mas, 4 é ó, suficiente. Ah, sim, lá tem o museu da Anne Frank. Não é bem um museu, é a casa. É bem emocionante, porque é uma história muito triste, né? Eu lembro de estudar e ler o livro dela na época da escola. Estando na véspera, eu assisti o filme, então é bem impactante, cara. Assim, caramba, ela morava aqui, nossa. A irmã dela, Margot, os pais, foi aqui que entraram, caramba, impactante. Mas também tem o Museu da Heineken, super legal, porra. Eu nem sou fã de museu, mas o da Heineken tem que ir. Maravilhoso, muito legal. Mostra desde as leveduras até a escolha ali dos melhores ingredientes pra fazer. Bélgica, não é? Não, Amsterdã. Amsterdã mesmo. Tem o Museu do Van Gogh também, que, pô... Mas você foi pra Bélgica também, não foi? Pra Bélgica eu não fui. Eu fui pra Amsterdã, pra Barcelona. Barcelona, eu lembro. Barcelona foi Você maravilhoso. foi com o Giovanni, não foi? Não, foi com um vizinho meu, Renato. Um beijo pra você. Que é um mineiro. Ele me chama de primo. Super legal. Esse cara me ensinou, inclusive, como que você domina a cozinha de um ambiente. Assim. Ele falou, não, você tem que ter... Então minha esposa não vai ficar com tanta inveja. Ela queria ir pra Bélgica. Você tem que ter uma base. Ou você usa pasta, ou você usa arroz, ou você usa pão. E a partir daí você cria. Vai pôr molho, vai pôr carne, vai pôr tempero. Eu falei, cara, você é brabo, hein? E aí fui pra Marrocos. Marrocos. Depois, vamos entrar nesses assuntos. Vamos falar. Marrocos foi uma experiência muito legal, cara. Muito legal. Eu dormi no deserto do Saara uma noite lá. Foi bem interessante, assim, a experiência. Andei de camelo. Foi muito legal. É confortável? Não é muito não. Mas, cara, também são poucos passos, né? Você vai até um certo trecho ali de bug. Aí, pra experiência ser completa, como você tá com o pessoal de agência, você sobe ali. Mano, mas é legal, né? Você foi com agência. Foi com agência. Sem agência é muita audácia, loucura. né? Fui com agência e tal. Eu lembro que até quando eu anunciei aqui, os meus parentes, nossa, como é que ele tá lá, meu Deus. E na verdade tava sendo acompanhado o tempo todo. Aí, pô, você vê um puta camelo assim na sua frente, deitado, o bichão, né? Aí o marroquino falava espanhol fluente ainda. Ele, sobe aí, segura bem. Aí o camelo ia pra frente assim, você tinha morrer de medo de tombar, né? Você fazia uma força pra ir pra trás. E aí ele levantava. Aí ele andava todo... Não anda rápido. Nada. Ele anda ainda na passada de jogador. Todo... Mas também dá uns 10 minutos no máximo de camelo ali pra ir até as cabanas. E as cabanas, assim, aí você só pra ter um barato. Só pra ter um barato, uma experiência ali, uma história. Aí as cabanas tinha uma que era o dormitório, a outra que era um banheiro comunitário pra tomar uma ducha, e uma que era o restaurante. Cara, foi legal. E se precisar de você usar o banheiro no deserto, como é que faz? Faz igual gato? Abre ali o cavuca ali. Enterra na areia? Não, tinha banheiro lá adaptado, né? Como se fosse um banheiro... Tipo um banheiro químico? Só que não é estrutura de banheiro químico. Era uma estrutura de cabana, inclusive você fechava como se fosse uma cortina, assim, e travava. Mas ali tinha um encanamento externo para poder levar os dejetos. Era muito perto já da parte da cidade, assim. Entendi. A gente andava no máximo 1 quilômetro, então fizeram uma instalação. Foi bem legal. Tinha algumas placas de energia solar para pegar... Pegava até Wi-Fi, cara. Eu achei um absurdo. Pô, Wi-Fi no deserto No deserto é sacanagem, tinha que né? ter uma experiência. Pô. Wi-Fi no deserto é sacanagem. Queria uma coisa rústica, mas tinha. Que a gente tava perto, tinha uma placona ali que garantia. Um Tesla, né? Que garantia. Starlink tá aí hoje em dia, né? Starlink patrocina nós, né? Foi super legal. Foi super legal. E... Cara, mas foi interessante também Marrakech, que não é no deserto. Pra você ir de Marrakech para o deserto, é praticamente um dia inteiro dentro da van, cara. É como se a gente saísse daqui e levasse um dia pra chegar, sei lá. Fala um lugar que leva um dia pra gente chegar. Minas, Rio de Janeiro? Goiás? Não, Goiás. Praticamente. Não, acho que Goiás... Se for de carro, dá um dia. Bahia dá uns 2, né? Então, não sei. Eu sei que, cara, foi isso. Um pra ir... Aí, a gente precisa trazer gente aqui pra falar do Brasil, porque a gente tá meio mal de Brasil. Não, podemos falar daqui a pouco de Brasil. Eu tive algumas oportunidades depois que eu voltei, já mais atual. Um dos lugares que eu queria te sugerir pra você colocar no portfólio é Itacaré. Itacaré? Onde fica Itacaré? Na Bahia. Dentro de Ilhéus. Bahia eu fui só pra Salvador, fiquei um dia só, que foi um cruzeiro que parou em Salvador. Eu não sou muito fã de Salvador, não. Tem cheiro de xixi. Cheiro de mijo. Desculpa aí, galera.
Mas passa uma VAP ali, um Eu lisoforme. nunca mais piso em Salvador tranquilo. Mas Ilhéus não, Ilhéus maravilhoso. Inclusive, na hora que ele tá chegando, assim, o avião, ele passa pela beira da praia e aí chega o aeroporto. Então você vê, assim, a praia na hora, um pouquinho antes de pousar. Chegando em Ilhéus, você tem Itacaré e Barra Grande, que fica umas 2 horinhas dali. Cara, maravilhoso, maravilhoso. São praias, assim, ilhas. Parece a Colômbia, que também é um lugar lindo. A Colômbia eu sei que você já foi também. Cara, também, nossa. É que aí a Colômbia você foi depois que você voltou, né? Fui depois, fui pra Cartagena e San Andrés. Tive essas 2 oportunidades. Maravilhoso, maravilhoso. Esse você tem que pôr no seu caderno pra ir com a sua esposa. Minha esposa já tá aqui assim, inclusive, um beijo, amor. Olha, pode cobrar. O próximo. Cara, você vai amar A gente comida, tava, inclusive, pensando as praias. em ir pra Cartagena e San Andrés. Cara, é lindo. San Andrés, você faz um passeio de paraceio, que é aquele que o barco Plano, levanta né? você num paraquedas, né, num paraceio. E aí você fica por uns 20 minutos ali olhando tudo daquela costa. que Coisa legal, mais hein? linda, cara. Tem um que chama Aquanautas. Eles botam um capacete de astronauta. Tem um passeio aqui em E você São desce. Paulo, acho que de Aí mergulho, você assim. vê os peixes na sua frente. É muito Mas é legal. muito bacana. E é um lugar um pouco mais acessível, né? O peso colombiano tá bem desvalorizado. É mais acessível. A dica que eu dou é sempre levar dólar em espécie. É. Porque você troca, seu dinheiro rende, sobe. Então, se você tiver E é sempre bom ter dólar, né? Pra qualquer Sempre bom. ocasião. Compra, guarda. Se não der agora, se sobrou de alguma viagem... Muita gente tem essa mania, né? Ah, viajei, sobrou dólar, já vou Vende. vender. Vende. Eu Não façam isso, recomendo guardem tudo. segurar. Porque aí, por exemplo... Vai que valoriza, né? E também se você for para qualquer país da América do Sul, você troca em dólar pela moeda local, você consegue fazer seu dinheiro render. E muito outra, tem muito país aqui na América do Sul, inclusive, que eles usam dólar, né? Sim. Eu fui pra Cancún uma vez com a família e tinha muito lugar que eles cobravam em dólar. mais. Sim, sim. Falei, pô, eu tô no México, cara. Equador usa dólar. Equador Se Deus quiser, também? eu vou para lá. É. E é dólar. É muito interessante, né? Então, e se você troca pelo peso, eu lembro que eu troquei tanto na Argentina quanto na Colômbia. Cara, você tem, assim, verba Rios de dinheiro, né? Você tem verba pra se manter, pra poder jantar, pra poder comprar alguma coisa pra você, fechar passeio. Super legal. Eu fiz acho que... se eu não me engano, acho que a última vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma parada na Colômbia. Só que eu fiquei em Bogotá, É a capital. capital. Fiquei 2 dias. Cheguei, desci, né? Passei a noite, fiquei mais um tempinho e depois peguei voo de novo. E Foi legal? Foi legal, foi Bogotá legal. nunca fiquei. Eu só, não deu pra só conhecer muita coisa. Mas eu lembro que eu comprei peso colombiano. Eu não levei levei dólar, né? Porque já ia viajar. Mas eu tava com peso colombiano. Cara, compensa muito. Compensa, né? Muito. Eu lembro que na época era 0,0018, alguma coisa assim. Rende bastante. Muito, era menos de um centavo. É melhor que você Nossa. trocar direto de real para peso colombiano, porque aí você acaba perdendo um pouquinho. É. O dólar é muito mais valorizado. E, cara, a comida lá eu achei maravilhosa. Não, comi muito bem. Chocolate colombiano o café colombiano. Esse é imbatível. Campeão. Esse é imbatível. Juan Valdez. Café, Ou eu lembro Senhor que eu- Rojo, que é o- eu sei que eu tomei no aeroporto. Cara, não tem Nossa, igual. Não tem igual. Eu fantástico, lembro que eu fantástico. fiz até um estoquezinho pra trazer. Trouxe uma mala só de café. Juro pra você. Eu não fiz estoque porque não era minha parada, né? Eu ia para os Estados Unidos e na volta eu parei, só que eu fiquei menos tempo. Eu não passei do aeroporto. E, cara, aquele café colombiano é uma das fantástico. 10 maravilhas, 7 maravilhas do Fantástico. mundo. E vamos lá. Marrocos, Amsterdã, Barcelona, Barcelona. País de Gales, eu tive aquele dia de Holyhead. Você foi pra Holyhead também ou você foi pra outra cidade? de Holyhead, Ferryboat. É. E... que- Pô, gente, essas são as maravilhas do intercâmbio. A gente foi pra País de Gales, que é um destino que eu acho que ninguém pensa em ir na vida. Não. E a gente gastou, na época, R$6,50. Né? É porque ia de ferryboat, né? Explica aí. Ia com R$6,50 uma era um balsa. navio. Ia de Não, balsa. era um navio grandão. É. Pelo menos o que eu peguei era grandão, entrava até carro. E fazia a balsa travessia. também entre carro. Mas é menor. Não, né? mas tinha uma Tinha estrutura, né? uma estrutura. Tinha um restaurante, tinha Tinha uma estrutura legal. tinha até pô. cassino. E aí eram 3 horas. 3 horas. 3 horas de viagem. Pô, fantástico, um destino maravilhoso. Foi bem legal, passei um dia lá.
Fui pra Irlanda do Norte com você. Com a gente, Esse foi Museu do Titanic. Museu do Titanic, nas paisagens do Game of Thrones também. Foi. Giant Causeways. Foi no dia. A calçada de gigantes. Teve um dia. Teve a frase célebre, né? A pausa é uncountable. A pausa é encantador. Nossa, esse dia foi uma discussão besta, né? Do nada. Não, porque a gente discutindo sobre música e tal, notas e pausas. Falei, não, porque a pausa é uncountable. Eu tava dormindo. E acho que, porque eu tinha virado a noite trabalhando. E como vocês estavam trocando ideia, eu acho que ficou na minha mente. Aí quando eu tava ouvindo o papo de vocês, não, a pausa é uncountable. E voltei a deitar lá no carro, lá, loucura. Mas foi super legal. E a experiência, né? Experiência incrível, assim. Depois que eu voltei, que mudou tudo, né? Que eu comecei a empreender, que eu tive meu negócio, eu passei a procurar lugares, assim, um pouco mais acessíveis, mas também com bastante entretenimento e qualidade. Então, eu vi muito lugar na América do Sul que me agradou demais, cara. Eu até gostei mais do que a Europa, sendo bem honesto, porque eu achava mais acessível e eu vivenciei coisas mais legais. Eu lembro que, por exemplo, Buenos Aires, os restaurantes que eu fui, os vinhos que eu tomei e os eventos, assim, fui no jogo do Boca Juniors, foi super legal. Aí é experiência. Assisti um tango lá, então foi bem bacana. Então, assim, uma dica que eu sempre dou... O pessoal considera bem a América do Sul, porque vale a pena. A Colômbia, nem é todo mundo que vai. É lindo, Matheus. É de se apaixonar. A Colômbia é um lugar que eu voltaria. Fácil. Tem muito lugar no Caribe legal, né? Colômbia acho que já faz parte um pouco do Caribe. Faz. Mas tem muito lugar no Caribe, né? Jamaica, sim, Aruba. República Dominicana. Então tem muito lugar. República Dominicana eu fui também. Bastante cara, legal. Aquele mar, aquela água cristalina, você vê seu pé. Você pisa assim e vê seu pé. E me diz uma coisa, qual o maior perrengue assim que você já passou? O maior perrengue que eu já passei, cara... Olha, teve alguns. Teve um no aeroporto de Barcelona, que tava eu e o primo, o Renato Mineiro lá. A gente olhou ali na passagem, tava assim, portão, vamos dar um exemplo aqui, 27A. E aí, eu e o Renatão, dois gênios, né? Não, aqui ó, portão 27, só que era o B, sei lá. E aí a gente ficou lá, trocando ideia e chegamos um tempo antes para chegar com segurança. Eu lembro que eu dormi assim, em cima da mala, levantei. Aí faltando 15 minutos, né? Falei, vamos embarcar, né? Quando a gente olha que era o outro portão, cara... Putz, mas a gente correu aquele aeroporto, e aquele aeroporto é muito grande, cara, e correu. Eu sei que já tinha todo mundo entrado, a gente chegou no limite, pedindo pelo amor de Deus. E eu lembro de chegar, o Renato chegou um pouco antes, eu lembro de chegar assim, correndo, esbaforido, na hora que eu pisei a mulher, que passa, chico, tranquilo, sí, eu tenho aqui para o vuelo, e assim, como é que fala? Ofegando. Ela, não, tranquilo, 1 minuto. E aí entramos lá, cara, por muito pouco a gente não perde esse voo, que ia ser um puta de um prejuízo, nem... Vou falar em aeroporto grande... acho que o maior que eu já fui foi o de Londres, misericórdia. É grande, verdade. Isso porque tem vários lá, né? metrô lá dentro. Você passa umas 3 estações e ainda tá no aeroporto. Você anda 1 hora e você não consegue trocar de portão. É realmente ter que com uma certa antecedência. Se você pegar algum voo assim de 1 hora de escala, não vai. Se for pra Londres, não pegue escala de 1 hora em Londres. Ponto. Não pegue, não faz o menor sentido. Londres eu desci. Se der qualquer problema, você não embarca. Era 10 horas de escala, então eu cheguei, fui lá, vi o Big Ben, cara, muito louco, né? Não, eu fui pra Londres também. Eu fiquei 1 semana lá. Ah, tá. Eu fiquei 10 horas. Eu fiquei 1 semana em Londres. Nossa, assim, se não fosse o fator moeda... É caro, né, a Libra? Que a Libra é muito cara. E as coisas lá em si são caras. Não é só moeda. Porque na época a gente ganhava em euro, então eu convertia de euro para Libra. Mas mesmo assim eu ainda achei, assim, caríssimas as coisas. Mesmo convertendo de euro para Libra, que não dava muita diferença, mas as coisas assim em si, em Londres, são muito caras. Sim. Se você ganha em Libra, é outros 500, né? Mas assim, em questão de ter coisas para fazer, é fantástico, assim, eu fiquei 1 semana e ainda tinha coisa pra fazer lá. Tem muita coisa a fazer. Muita. Super legal, né, cara? Muita coisa. Eu também vi o Palácio de Buckingham, na época
Troca da Guarda, você viu a Troca da Guarda? Eu vi. Nossa, a Troca da Guarda é legal. A rainha ainda era viva. Foi super legal. É. Ela me chamou, tomou um chá. Mentira. Tinha, esse amigo que a gente tem lá em Londres, ele até deu uma dica. Falou, quando você for pra Troca da Guarda, olha os horários, né? Porque não é todo dia. Então você olha os horários e o dia que vai acontecer. E passando o palácio, a banda que faz toda a parte de percussão, né? Da troca, eles ensaiam. Ah, que bacana. Eles ensaiam ao ar livre. Então falou, ó, vai pra esse lugar que eles vão estar lá ensaiando. Ah, que e legal. aí, só que assim, é uma escolha. Quando você vai pra assistir o ensaio da banda, da Troca da Guarda, você não consegue bons lugares pra assistir a troca. Entendi, porque fica muito cheio. Porque é muvuca pra cacete, né? Mas pra você é legal, pra quem não sabe, o Matheus é um excelente trompetista. Eu toco trompete. Então Excelente, não sei, eu tento. É o Louis Armstrong. Imagina. Mas deve ter sido super legal, né? Não, é legal, assim, fantástico, assim, é como assistir um concerto. O pessoal que toca é maravilhoso, assim. Eles estão ali, a gente fala que eles estão ensaiando, mas é meio que uma apresentação mesmo ao vivo. Sim, imagina. Não é muito ensaio não, porque eu não vi ninguém errar. Não vi ninguém errar. Não teve. Cara, teve um perrengue que eu passei na época com o Wesley. Lembra do Wesley? Que hoje ele tá morando, acho que em Portugal. O filho do irmão Nenê, o Wesley Massinho. Sei. Ele foi lá, ele arrumou também um trabalho de rickshaw. E aí a gente se juntava, né? Quando tinha muita gente, dividia. Ia metade para uma bike, metade para outra. Explicando, rickshaw é uma bike elétrica acoplada numa charrete. E a gente cobrava para levar o pessoal, para levar o pessoal para os hotéis, estação de trem. Pra onde precisava ir. E aí entrou 3 na dele e 3 na minha bike. Aí ele me vira e fala, ô Britão, vamos postar uma corrida daqui até o final da Grafton Street. Eu, não vamos, ok. Vambora. Cara, eu lembro que eu pedalei tanto. Falei, não, eu vou ganhar do Wesley. E os irlandeses, imagina, você tá saindo de um pub, você já tá muito Mamado. alterado. Os caras, go, go, go. If you winner him, I pay for you 100 euros, tá ligado? Ele falou, não, se você ganhar dele, eu vou te pagar 100 euros a mais. E eu fui. Só que tinha uma hora que tinha que fazer uma curva. Pra você pegar um beco. A Grafton, pra quem não sabe, é uma rua lá na Irlanda, lá em Dublin, que ela é só de loja e é só pra pedestre. É um calçadão, tipo mas um calçadão. a bike pode passar lá. E só vai pedestre. E não tem mais rickshaw lá, sabia? Sabia. Acabou, O pessoal meio que me extinguiu, falou. não faz mais. E na época o pessoal usava as bikes do rickshaw pra transportar, meio que cortar caminho pela Grafton. E aí, o Wesley passou e eu achei que dava. Fui virar aquilo, cara, tinha um portão ali de alguma loja fechada. Eu sei que fui eu e os 3 irlandeses pro portão. A bike estourou, assim, estalou assim muito alto no portão, fez um puta barulho. Aí os caras foram pra frente, e pra trás. No que a bike voltou, fez assim, eu caí e minha calça ficou presa na corrente. Os caras riam de chorar, deu uma crise de riso. Eu sei que ele levantou assim, kkkk, you are crazy. E aí juntou um monte de rickshaw pra tirar a minha calça que tava presa na corrente, porque acharam que eu tinha me estourado inteiro. Realmente, mas eu tava rindo, sabe? Aí me ajudou, você tá bem? E os irlandeses choravam de rir. Aí o irlandês falou, não, a partir daqui eu vou a pé. E me deu assim 20 euros, bateu aqui. Não, foi legal a experiência, valeu. E eu levantei tudo isso. Aí veio o Wesley, você tá bem? Tá não sei o que. Eu falei, pô, cara, perdi a mão aqui na curva. Foi um baita perrengue, viu? E se você pudesse, você mudaria alguma coisa? Qualquer coisa. Por exemplo, Do quê? vamos supor que... Falou, ó, se eu pudesse, dada toda a experiência que você já teve, voltar no passado e mudar alguma coisa, Não, cara, eu só tenho a agradecer, você sabe? viveria exatamente a mesma coisa. Única coisa que esse tipo de pergunta é legal, que faz pensar. E eu não penso só em viagem. E eu tive uma coisa, assim, que eu não desejo pra ninguém, que é o mal do século, que é a crise de ansiedade. A única coisa que quando alguém faz esse tipo de pergunta, eu falaria, eu nunca
se eu pudesse, se estivesse na minha mão, nunca gostaria de ter sentido crise de ansiedade. Às vezes a gente tá na igreja e pela palavra, que é a pregação, explicando pra galera, o Deus toma o irmão e fala, pede alguma coisa. A primeira coisa que vem na minha mente, no meu coração, é nunca mais sentir ansiedade. Porque uma crise de ansiedade, o mundo perde a cor, você não vê sentido nas coisas, mas ela passa. Graças a Deus, ela é igual onda do mar. Nosso cérebro emite ondas. Eu assisti um monte de vídeo de psicólogos na época. Procurei realmente a medicina e graças a Deus, Deus me libertou. Mas isso foi muito, muito difícil. Tem gente que sofre com isso. E qual o maior choque cultural que você vivenciou? Choque cultural que eu vivenciei, acho que foi em Marrocos. Marrocos, né? Marrocos é assim, o pessoal é muito simples, é um país pobre, né? Um país emergente. Então, eu lembro só que ele não é violento. Então, eu tava ali no centro de Marrocos, você imagina uma 25 de março gigante, cheia de banquinhas, e aí chegava um monte de criança bonitinha, pô, você se afeiçoa, oi, vem cá, não sei o que e tal, me dá uma moeda, me dá alguma coisa, e às vezes você, pô, vou ajudar. Só que se você saca uma nota, dá pra primeira, vem 20. Não, ele tem. Outra coisa também, o pessoal que tava com a gente, as pessoas chamavam pra banca, falavam, vem experimentar meu pão, já punha um turbante, já o lenço, tirava foto, pra falava, comprar. Ó, agora você tem que pagar. Isso é Cultural. tanto, isso é X dinheiro. Então, assim, não é violência, porque, pô, a gente, né, em São Paulo, é complicado. Mas é uma forma de deixar a pessoa constrangida para que ela pague. Então, isso foi um choque de cultura muito grande, assim. Aí você vai ficando mais esperto. Hoje eu sei que se eu viajar para algum lugar de centro expandido, com certeza você tem que ir meio que ligeiro nessa parte. Com furto, né? O tal do pickpocket. Isso daí é bem ruim e é legal até para orientar. Qual a melhor comida que você já experimentou? Olha, Matheus, eu acabei de falar que a culinária da Colômbia é top. Eu também gostei muito da comida na Grécia, mas eu acho que eu vou eleger a comida peruana, cara. Que é assim, os temperos é um melhor que o outro. Peruana? Lima Pô, tem... Fiquei surpreso com essa resposta. Cara, Lima tem restaurantes premiados, Michelin, assim. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. Tanto a parte assado, quanto a parte fria, a salada, é maravilhoso. A sobremesa tem o suspiro limenho, que é como se fosse um doce de marshmallow com um doce de leite, um toquezinho de licor. Então, ele é denso, com saborzinho doce de leite e aquele licor pra dar o gostinho de... E o doce de leite não é muito forte do Peru, né? Não, cara, é mais forte na Argentina. Mas realmente, suspiro limenho, maravilhoso. Recomendo, suspiro limenho. Pô, essa eu fiquei... Gostei, confesso que eu nossa. fiquei... A culinária é... Ah, cara, mas assim, eu gostei muito de ter comido a moussaka, porque eu gosto desse tipo de... E a pior comida? Acho que é a carne da Irlanda, hein, meu. Você achou? É porque lá a gente comia mais frango e batata, né? Porque a carne mesmo tinha um gosto de sebo. Você chegou a comprar bife ou carne em cubo lá? Eu lembro de ter comprado poucas vezes. Já comprei bife. Poucas vezes, porque não tinha muita qualidade. Sabe quando você tá fazendo um churrasco? É que quando eu queria comprar carne, eu ia no mercado brasileiro. Então. A gente pagava um pouco mais caro, né? Porque... Eu lembro de consumir muito frango e carne de porco. Porque a carne bovina lá... O frango eu lembro que a gente comprava... O peito. O peito num mercadinho polonês. Embaixo do shopping. O cara tirava ali o chest. E a carne da Irlanda, ela parece... Sabe quando você vai jogar bola, tem um churrasco, aí passa um tempo, o pessoal já sobe, a grelha, fica só aquele sebo. Aí você, acho que ainda vou comer alguma coisa, você pega... É a carne da Irlanda, esse sabor aí, cara. Mas você sabe que eles têm... eles têm uma produção própria de carne bovina. Ah, é? É. Eles têm uma produção própria. Não é muito grande, né? Como é uma ilha, muita coisa vem importada. Sim. Mas eles têm... Eu até brinquei na minha lua de mel que a gente... Eu não lembro agora se a gente foi nos Cliffs. E lá tem Esses Cliffs são de Moher. tem umas vaquinhas lá e a vaca é peluda.
Aí, ó, tô falando que a carne não é boa. A vaca é peluda. A vaca é peluda. Eu falei, nossa, é totalmente diferente. Cara, o Cliffs é lindo, né? É lindo, maravilhoso. Cara, Cliffs. Às vezes a gente assiste filme que tem o Cliffs e fala, nossa, esse lugar é um dos E mais eu não bonitos. tinha, eu fui nos Cliffs na minha lua de mel, eu não tinha ido quando a gente tava lá. Você não... Ah, é verdade. Eu não cheguei aí. Eu fui no meu aniversário. O pessoal falou, vamos fazer uma... É, você já tinha ido nos Cliffs. Junto com o pessoal lá, eu fui pra Rolf. Não é Rolf. Não, era... Como é que era lá? Esqueci agora. Caramba, deu branco. Limerick, não. Não era Limerick. Era... Caramba, eu vou pesquisar. Tá bom. Mas é na região ali dos Cliffs. E aí eu lembro que a gente alugou um carro, é mão trocada. É a maior dificuldade mão dirigir com mão trocada. Quando você vê, você tá invadindo a pista do... Você chegou a dirigir? Um pouquinho, mas não é muito fácil, não. Pelo menos pra mim ali. Aí o menino lá queria dirigir mais. Falei, então toca aí que eu vou na boa aqui. Eu achei muito engraçado que quando o meu transfer foi me buscar, ele apontou, falou, não, pode entrar aí no carro, e apontou pro lado, que o nosso é o lado do motorista. Eu fiquei, ué, eu não sei, não vou dirigir aqui, como é que vai ser? Aí quando eu entrei no carro que eu descobri que era mão trocada. Você lembra do Jeff que cortava nosso cabelo? Lembro. Gente boa, né? O Jeff, ele se deu super bem também. Casou e tá... Ele casou? Casou, acho que ele tá morando em Portugal e... Cara, eu ia falar isso agora, né? Serviços, independente de qual você escolha... Galway, que eu falava lá, é muito legal, né? É Galway. Galway. Independente de qual você escolha, é legal porque te dá uma margem, né? Igual agora você tá num segmento de serviços. Antes era produto. Produto tem margem, produto pode estragar. E o Jeff corta cabelo e com isso ele expandiu. É uma profissão que lá na Europa, assim, pelo menos nós brasileiros só contratava o serviço dele, conhecia ele. E realmente... E era mais cômodo também a gente pedir para um brasileiro cortar o cabelo da forma como a gente gosta. Ele ia até nossa casa, em inglês, né? Cortava, limpava tudo... E recebia o valor, ia embora, a gente indicava. Então, assim, eu lembro que eu de pensar, pô, o pessoal que tem, né, tino pra isso aqui tá se dando bem. Sim. Tinha colega de classe, cabeleireiro, pô, o cara tava ganhando um dinheiro absurdo. Porque fazia cabelo de mulher, isso requer muito. Não, mas o dele era diferenciado mesmo, o Jeff era diferenciado. O Jeff era bom, fazia o degradê. Ele mandava muito bem. Hoje meu cabelo tá um pouco mais branco, hein, Jeff? Um abraço pra você. E me diz uma coisa. Fala, Matheus. De todos os lugares que você já foi, Poxa. Brasil ou algum outro país? O Brasil é pátria, o Brasil tem uma riqueza muito grande, né? E outra, o Brasil tem um pouquinho de todos, assim, comparando de uma forma bem simples. Por exemplo, Gramado. Você quer curtir um lugar de frio, você quer curtir um lugar... Acho que lá que é falado que é a Suíça brasileira. Gramado atende. Você quer ir para Itacaré, como eu falei, ou Maragogi, que tem aquele mar maravilhoso, também te atende. E por aí vai. O Brasil é muito rico. Goiás, no Cerrado ali, que tem a parte do Rio Quente, também é maravilhoso. Caldas Novas. Exato. Que mais que eu já pude... E Florianópolis, nossa, você quer lugar mais bonito assim que Florianópolis? Floripa é bonito mesmo, eu fui Bombinhas, que fica ali do lado, eu já passei um ano também lindo. Rio de Janeiro, que tem seus problemas com segurança, mas é muito bonito, cara. O Rio realmente é uma cidade muito bonita. Sim. O único problema mesmo é a segurança, né? Que realmente é uma coisa bem séria, eu não relativizo isso não. Tem muita gente que dá uma relativizada, mas é sério, tem que tomar um certo cuidado. Mas é super legal. São Paulo também, São Paulo tem lugares lindos. Olambra, uma cidade de flores, né? Eu tava pra ir lá com a minha namorada, a gente vai combinar de ir. Você passa o dia lá, é como se fosse a Holanda brasileira. Tem molinho. Perde uma torta. Boa. Você me dá algumas dicas. Pedir uma torta holandesa. E por aí vai. Você pega dentro de São Paulo, Ubatuba, tem ilhas maravilhosas. Não pode chover, né? Acho que o único ruim de São Paulo é que tem uma... Ainda tô falando no caso de São Paulo específico, né? Tem uma diversidade muito grande, um contraste, não é nem diversidade, um contraste muito grande de paisagem. Você pega ali litoral sul, aí
não vou passar muito pano, que eu sou santista, né? Nasci em Santos, mas assim, o litoral sul em si é muito diferente do litoral norte. Ah, com certeza. Pô, tinha que ser uma coisa mais unificada. Sim, você pega Juqueí, por exemplo, é lindo, maravilhoso. Camburizinho, nossa, lindo, maravilhoso. Aí você compara com alguma praia ou outra ali que vamos poupar, né? Mas não dá, o contraste é grande. Precisava ser um pouco mais uniforme. Mas meu voto realmente... é Brasil. Apesar de gostar muito, sempre de, quando Deus prepara, fazer uma viagem internacional, pela experiência, por falar outro idioma, por provar outras receitas. Mas se você com condição, vamos tirar a parte algum de lado. Certo, boa. Não tem a parte do dinheiro. Entre você visitar algum lugar brasileiro ou algum lugar do mundo. Aí já muda. Porque dá aquela impressão de que eu sou prata da casa. Então. É que eu digo assim, aí eu tô passando minha impressão. A impressão que eu tenho é que às vezes é mais barato a gente ir pra fora do que viajar aqui dentro. Também acho. Se você for pra Fernando de Noronha, você gasta horrores. Que não dá pra comparar muito por conta da moeda, né? A gente precisa levar em consideração o fator moeda, né? Tem muito lugar que a moeda respondendo é muito sua mais pergunta, caro. no quesito beleza, eu acho o Brasil mais bonito que fora. Mas, se for pra eu optar por viajar, por eu ser prata da casa, ser brasileiro e ter essa impressão de que eu posso ir para alguns lugares aqui com mais acessibilidade do que para fora, que é uma grande oportunidade. E nem só beleza que me atrai numa viagem, muitas vezes eu quero conhecer um pouco da cultura do país, da culinária, da história. Então eu acabo optando, nesse cenário, para conhecer algum outro país. Realmente eu tenho esse perfil, acho muito legal, cara. Algum país te apetece mais? Que eu não fui ou que eu fui? O que você foi e o que você não foi? Cara, que eu fui, assim, que eu sou fã da Colômbia. Eu sou fã da Colômbia. Voltaria, então? Voltaria. Sou fã da Argentina também. Cara, esse negócio de rivalidade é só no futebol e olhe lá. Porque todo mundo me tratou muito bem, não sabia o que fazer pra agradar. Fosse pedindo uma informação, fosse num restaurante, fosse comprando, fosse pegando um Uber. Muito legal, come-se bem. Eu gosto muito de tomar vinho, né? Então, lá foi maravilhoso. Tanto Buenos Aires quanto Mendoza. Eu recomendo. Agora, que eu tenho desejo de ir, eu tenho muito desejo de conhecer o Japão, pela cultura asiática, pela culinária também, não só a parte de comida fria, que é sushi, sashimi, mas a parte realmente da essência do Japão, as praias do Japão, que é Okinawa, que a gente vê às vezes num filme ou num vídeo de internet. Então eu tenho esse interesse, assim, a cultura do Japão, a forma como o japonês se comporta, é muito interessante. Dizem que o japonês, assim, questão de cultura é impecável, né? Gostaria, é um desejo que eu tenho. Eu tenho vontade pro Japão também. Dubai também, mas é mais pela experiência de ver até que ponto o homem consegue construir aquele monte de coisa, vou até falar de uma forma bem simples, de ouro. Como é que faz aquele império, aqueles prédios, aquele castelo? Mas aí não precisa muito ir pra Dubai, né? A Europa muito mostra um pouco dessa cultura do ouro, se a gente for ver. Sim. Londres é regada a ouro. Sim. Europa eu vejo mais como uma coisa histórica, porque tudo ali é um castelo, tudo teve uma parte de posses. Tem muito lugar na Itália que é regada a ouro. A Itália também é um desejo que eu tenho por conta daquelas praias. Itália é legal. Eu vou falar assim, minha esposa morre de vontade de ir pra Itália, eu já tive a oportunidade de ir pra Itália. Aquelas ilhas. Eu fui pra Milão, Roma e fiquei um dia em Veneza. É que eu fui sob outras condições, né? Assim, viagem em família, totalmente dependente. Então, foi uma outra perspectiva. Não que a viagem tenha sido ruim, né? Foi fantástica. Pelo amor de Deus, a pessoa que vai pra Itália fala que foi ruim, tem que dar um tapa, tem que dar um tapa. Eu não gosto muito de Madrid, prefiro a Turquia. Fica em Osasco. Brincadeira, galera de Osasco. Fica em casa, né? Mas, assim, a Itália é uma viagem muito histórica, né? Você vai muito pra curtir a história da Itália, né? Tem muita coisa histórica, paisagens, né? Assim como a Irlanda também tem... As praias da Itália é uma coisa parte de medieval, a Itália também tem um lado histórico muito bonito, né? Sim, muito legal de ver, o Coliseu, enfim, Galeria Vittorio Emanuele, tem muito lugar lindíssimo, né? Torre de Pisa, né? Grandes artistas renomados saíram da Itália, então é uma parte de cultura muito legal. Lado ruim da Itália é culinária. Ô, louco, bicho,
É tipo assim, parece estranho. isso? Parece estranho o que eu vou falar, mas você vai me entender. A gente ficou 2 semanas na Itália. Você não aguentava mais comer macarrão. Você não aguenta mais ver massa na sua frente. Assim, 5 dias passa. Até uma semana você faz uma forcinha. Depois disso, e carne, Europa em geral, é muito caro. Eu lembro naquela época que a gente até já tava desesperado. A gente não conhecia muita gente lá. Tinha uns amigos dos meus pais, mas foi uma coisa mais de encontrar com eles em algum momento e num restaurante comer pizza. Mas a pizza italiana... É totalmente diferente. Eu pude provar do estilo italiano em alguns lugares. Olha, na boa, pode criticar. Perde pra pizza de São Paulo de 1.000-0. É totalmente São Paulo, diferente. a pizza paulista aperfeiçoou, deu uma volta, deu 2 voltas e falou, tá aí, a melhor versão de uma pizza em São Paulo. Mas assim, a questão é que lá massa é muito barato, né? Então você acaba comendo mais massa. Porque o que tem carne é muito caro. Que nem eu falei, a gente foi no restaurante que a gente já tava saturado já de pizza, de massa, não sei o quê. A gente falou, não achava nem um restaurante brasileiro, igual a gente acha em alguns lugares, né? Sempre tem um brasileiro que falou, vou empreender aqui. Sim. A gente foi há muitos anos também, né? Então não sei como deve estar hoje. Mas naquela época, a gente não achava um restaurante brasileiro. E pra comer carne, assim, um restaurante de rua, assim, que a gente parou, não foi nenhum lugar chique, nenhum lugar, assim, que a gente planejou. Falou, não, vamos nesse restaurante pra comer carne. Não. Paramos, temos vontade de comer carne. Paramos, vemos o cardápio ali na rua mesmo. Um prato de carne, e assim, o prato vem só carne. Só um bife. Um bife. Não tem acompanhamento, tem nada. Se quiser, você paga a parte. Era... Eu não lembro se era 40 euros, 20 euros, assim. Num pedaço de carne. Sendo que 20 euros você alimenta uma família de 4 pessoas por uma semana com pizza. É verdade, a pizza é barato lá, né? Você entendeu? É muito diferente. Então, tipo assim... É legal, é bonito. Mas... Fique pouco tempo. Não vá muito tempo, não. E você não quis pedir uma ensalada? Uma saladinha? Naquela época eu era gordinho, eu era bem gordinho, não era muito da salada, não. Entendi, porque também se tiver muito calor, vai bem, né? E lá tem drinks legais também, né? Eu também era jovem, não podia beber, então... Você era mais garotão. Mas faz parte, né? A gente foi na época que eu fiz 18, minha irmã fez 15... E meus pais fizeram bodas de prata. Olha que bacana. 20 anos de casado. Foi tudo ao mesmo tempo. E aí a gente fez essa viagem que a gente foi pra Itália e pra Grécia, que a gente tinha amigos. Inclusive esse meu amigo, o Abner, morava lá nessa época. Não tinha muito contato com ele, a gente começou a criar amizade a partir daí. Mas foi nessa época. Então era muito garotão. Sim, né? Totalmente dependente. As experiências mudam também, né? Quando você vai por conta própria. Sim. Totalmente. Que nem o período que a gente ficou na Irlanda e a minha viagem de lua de mel foi totalmente diferente. Eu imagino. Você ficou uma semana lá? Fiquei uma semana. Legal. Aí revisitou os lugares? 10 dias, eu acho. 10 dias que a gente ficou. Nossa, muito lugar. Phoenix Park, Phoenix Park, Stephen's Green. Levei ela pra conhecer tudo. A igreja ainda fica ali na Parnell. Fica. Bacana, né? Você chegou aí no pub que você trabalhou? Fui. Caramba. Fui no The Bank Green College. Deu pra relembrar bastante coisa, mas já é outra Irlanda. Já é outra, Já né? é outra Irlanda. Eu lembro que tinha muita obra lá na época pra passar o... Como é que chama? O Luas? O Luas, que é o metrô externo, que é o trenzão deles lá. E era bom esse Luas, né? Ele cortava o país todo. Bretão, bate bola rápido. Vamos lá. Melhor destino? América do Sul. Eu gosto muito da América do Sul, então eu vou escolher uma praia. Eu vou escolher San Andrés. San Andrés, Colômbia. Destino dos sonhos? Olha, hoje eu já tive a oportunidade de ir para alguns lugares, então eu vou escolher um que eu não fui, é o Japão. Tenho vontade de conhecer o Japão. Algum lugar específico no Japão? Okinawa, Tóquio, Kyoto. Tóquio é maneiro, hein? Sim. O país que mais te surpreendeu? O país que mais me surpreendeu foi... Acho que foi Marrocos. Marrocos pela
pela forma como aquele povo se mantém e o turismo do lugar, realmente foi uma experiência muito diferente, assim. Um lugar que você não pisaria novamente. Boa pergunta, hein? Eu não gostei muito. Cara, eu não gostei muito do Chile. Eu fui lá a primeira vez, Sério? foi legal. Eu gosto, assim, de neve, mas é um país que não sei, eu não me adaptei, assim, legal depois. Eu cheguei a voltar lá, né? Tive essa oportunidade. Aí nessa segunda já não foi tão legal, as coisas que eu tinha visto já não eram mais novidade, não comia assim bem, era tudo improvisado, então acho que eu não voltaria tão cedo assim pro Chile. Mas tem algum lugar que você não iria de jeito nenhum? Ah, difícil falar. Que eu já fui? Não, qualquer um lugar. Que eu não iria, cara, de jeito nenhum. Vamos um lugar no mundo e um lugar aqui no Brasil. Que eu não tenho interesse. Boa pergunta. Eu não tenho muito interesse de conhecer, de ir para Brasília, por exemplo. Eu acho que não agrega muito. Tá lá a parte que mais me irrita, tá lá em Brasília. E no mundo, no mundo é difícil, porque a gente, por mais que o lugar seja escasso de algumas coisas, a gente se adapta bem, né? E tem esse desejo de conhecer culturas. Deixa eu pensar, cara. Nossa, é uma bela pergunta. Eu não tô sabendo responder agora, hein? Deixa eu pensar mais um pouquinho. Você tem algum lugar que você não iria no mundo? No mundo? Não sei, penso muito na Índia. Eu iria conhecer o Taj Mahal. Mas é só pelo Taj Mahal. Eu iria. Só que não ficaria muito, né? Pô, bela pergunta, cara. Talvez algum lugar que a gente veja que a segurança já não tá mais daquelas coisas, né? Você vai sair daqui pra pôr sua vida em risco, não é uma coisa muito interessante. Então eu não iria, talvez, países que estejam em guerra, alguma coisa meio que me ponha em algum risco, sabe? Boa. E Britão, pra gente finalizar, que conselho você daria pra quem sonha explorar o mundo? Pô, cara, isso é bem legal. Primeiro, acredita sempre que vai dar certo, né? O pessoal fica falando, nossa, que papinho, mas realmente um pensamento positivo. Palavras têm poder, porque quando eu tinha esse desejo, eu falei, não, eu vou. E aí, a partir daquilo, você começa a se planejar, Deus abre as portas. Sempre faça uma reserva, procure dar uma diversificada no que você guarda. E se você estiver começando, que foi o nosso caso, que você vai com coragem mesmo, aí você vai de peito aberto para encarar. Não sei falar direito? Encara. Arruma. Primeiro chegar, entrar no país. Depois chegou, se instalar. Se instalou, agora eu vou arrumar um emprego aqui. E aí você fica. O máximo que vai acontecer é não dar certo, você se lascou e você volta. É isso. Eu concordo plenamente. Eu tenho muito claro esse pensamento, principalmente por conta da minha mãe. Minha mãe, ela não fala português. Minha mãe fala português. Inclusive, um beijo, mãe, um beijo, pai. Queremos vocês aqui, amo vocês. E eu lembro da gente, num mercado em Milão, ela, pensa, a gente na Itália, procurando um guardanapo. Ela não sabia falar guardanapo nem inglês nem italiano. E quem atendeu ela foi uma chinesa. Nossa vida. Então, eu juro pra você, eu peguei ela soletrando pausadamente pra chinesa. Guardanapo. Ela fez assim? Pô. Cara, mas é isso, minha mãe não tem frescura não. Ela encara qualquer BO que vem pela frente. E você pegar pessoas que te inspiram, né? Poxa, essa pessoa pode ser pessoa que já conquistou, que ainda tá na luta. Que foi o caso dessa colega de classe. Ela não sabia falar, ela já tinha um trabalho, ela já ganhava dinheiro e ela tava lá. Entendeu? Esse tipo de coisa. Vale a pena sair da zona de conforto? Vale. Toda mudança requer adaptação. E assim, é pra melhor. Muitas vezes é pra melhor. Boa. E o que a pessoa precisa saber antes de dar esse passo? Olha, ela tem que dar uma mapeada no lugar, saber dos riscos que ela pode correr e encarar. Ela tem que estar disposta. Eu vou fazer acontecer. Boa. E pra gente fechar forte, legal, o que significa ter um mundo aberto pra você? Ter um mundo aberto? Muito legal a sua pergunta. Bom, ter um mundo aberto, cara, é ter a mente aberta para novos negócios,
novas oportunidades. Às vezes uma porta se fecha, a porta se fechando é uma oportunidade ali dentro, sem você ver. Tem um livro que fala oportunidades disfarçadas, tá disfarçado ali. Então ali dentro, de repente, pode ter a grande chave da sua vida. Outra coisa, o networking. Pessoas ajudam. Tem muitas pessoas que, infelizmente, são ruins, mas tem muitas pessoas boas. Se você localizar essas pessoas boas na sua vida, cara, firma com elas. Se puder ajudar, ajuda também, porque volta. E aí você alcança grandes espaços, né? Você alcança grandes voos. Boa, Bretão. E pra gente finalizar, passa pra galera aí suas redes sociais. Bom, eu quero agradecer o Matheus, quero agradecer a turma aqui da equipe. Eu sou um grande amigo dele já de muitos anos, eu sou o Bruno Brito. Hoje eu sou empreendedor, eu tenho algumas empresas, eu trabalho com lavanderia. As minhas redes sociais, o meu Instagram é @BrunoBrit, com 2 T's. E o Instagram da lavanderia principal minha, que é a Paris, é @lavanderiaparisasec, tá bom? Minha vida deu uma grande mudada depois que eu viajei, depois que eu abri o mundo, abriu a mente para poder empreender. O fato de conviver com pessoas que eu não conhecia e ter que, entender elas e me fazer entender também faz você alcançar novos voos, novos objetivos. E isso tem muito no empreendedorismo. O fato de você trabalhar, você guardar, não fazer loucuras, se planejar. Então é isso, tá? Eu agradeço demais, eu tô à disposição sua. Boa, Bretão. Obrigado aí por ter aceitado o convite. É sempre um prazer estar junto com você, relembrar os bons tempos áureos. É isso aí. E para você que acompanhou o programa até aqui, agradeço muito. Fico muito lisonjeado que vocês tenham acompanhado até o final. E não esquece de segue o canal, ativa o sininho e fiquem ligados para o próximo episódio. O mundo sempre aberto. Só se vive uma vez. Então bora viver direito. Mundo Aberto Cast.